Não sei se você sabe, mas sedentarismo é uma doença. Quanto mais gordura visceral a gente tem, como se a gente ficasse uma inflamação crônica, que é uma das que tem mais relação com risco de infarto, AVC, porque essa gordura visceral, ela atrapalha o metabolismo do nosso corpo. Quer começar a fazer uma atividade física? Comece pelo básico, né? A famosa caminhada. E aí o mínimo do mínimo é 150 minutos semanais. Sou contra o pessoal falar que aceitam a obesidade. Uma coisa é você não querer ser humilhado pelo corpo que você tem. Outra coisa é você viver no engano que isso não faz mal pra ti. Entendeu? Fernanda Andrade, médica cardiologista, especialista em miocardiopatias e cardiogenética. Não só o uso, mas o abuso de esteroides, ele também causa dano no circuito elétrico cerebral. Então, embolona destrói, com ansiedade, distúrbio do pânico. Café, tem gente que toma 2 expressos, já sente palpitação, passa mal. E o cara, às vezes, joga um álcool na jogada ainda e chega lá com dor no peito, assim, suando frio tremendo. O que mais mata no mundo é infarto ainda. Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas do canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês, de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Fernanda, qual é a relação entre o exercício físico e a saúde? Na verdade, a relação é total, né? Principalmente quando a gente fala de coração e atividade física, tem tudo a ver. Partindo do pressuposto que, não sei se você sabe, mas sedentarismo é uma doença, sabia? É uma doença? Tem um negócio que chama Código Internacional das Doenças. É um livrão, assim, é internacional, como o nome diz. Então, tipo, se eu fizer um atestado pra ti e você for lá pra Europa e levar meu atestado médico, e tiver os códigos da doença, o médico de lá vai saber só pelo número, que é aqueles que põem no atestado. É CID-10, tal número, tipo, J não sei o que lá. J48, tipo, qual o problema que o cara tá? Isso. E sedentarismo é um dos. Então, quando vem, por exemplo, um indivíduo em tese saudável, só que não faz nada de atividade física nem de exercício físico, que são coisas diferentes, ser ativo fisicamente é uma coisa, que é aquela clássica que a pessoa fala assim, mas Fernanda, eu limpo tudo a minha casa, eu lavo aqui, eu saio varrendo, eu subo escada o dia inteiro. Isso é ser ativo fisicamente. É diferente de fazer um exercício físico. O benefício de fazer exercício físico é um pouco contraditório, sabe? Mas a gente influencia muito, cardiologista, médico em geral, mas cardio pega bastante porque a gente precisa que as pessoas reduzam o risco de infarto e AVC de tabela, né? Mas como? Fazendo atividade física, comendo bem, tendo um sono regrado. E essa parte do exercício físico, o que isso envolve? Quando a gente pega as meta-análises para falar assim, cara, então eu vou viver mais se eu fizer atividade física, se eu me exercitar todo dia, fizer academia e ainda aeróbico, fizer os dois, for super organizado, então, via de regra, pelo papel, por análise científica mesmo, não mudou muito mortalidade. Como assim? Por que não? Porque eu acho que quando a gente fala de trabalho científico, a gente tem algumas coisas a serem analisadas. Primeiro, qual foi a metodologia utilizada? Qual que é o tipo de exercício físico que aquela população do estudo fez e qual foi o período de acompanhamento, né? Talvez a gente precise fazer um trabalho maior e mais separado conforme o nicho, vamos dizer assim. Por exemplo... Conforme o tipo de exercício, no caso. Conforme o tipo de exercício e também a pessoa. A gente tá falando de quem? Dos obesos, só dos diabéticos ou da pessoa que não tem nada de comorbidade e ela reduziu o risco de ter doenças. O que a gente sabe... Por que a gente fica falando, então, que faz atividade física, vai se exercitar, que você vai viver mais, viver melhor? Porque quem faz exercício físico, isso a gente já sabe, bem documentado. Você tem menos risco de ter pressão alta, menos risco de ter colesterol alterado, menos risco de desenvolver diabetes e menos risco de ficar em sobrepeso e ter obesidade, né? Então eu posso morrer ainda por muitas outras causas relacionadas à idade. Então, tipo assim, se eu controlar esses fatores de risco aqui, se você não tiver nenhuma dessas doenças crônicas, que é pressão alta, diabetes, obesidade, e não for sedentário, porque o sedentário tem muito mais risco de ter essas doenças, eu reduzo o seu risco de infarto e AVC lá da frente, entendeu? Não que é uma relação direta, é meio que indireto. E aí, o mínimo do mínimo é 150 minutos semanais. O que seria isso? Seria, tipo, 50 minutos 3 vezes na semana ou 30 minutos 5 vezes na semana de atividade aeróbica. Então, a caminhada, mais
moderada, assim. O que é essa moderada intensidade? A gente vai no Ibirapuera lá passear, mas não é passear, não é andar de mão dadas olhando a floresta, não. Tem que cansar mesmo. Você tem que ficar, tipo assim, vou te contar uma história. Aí, isso aí, intensidade moderada. Se não for assim, é intensidade leve. Aí tem que ser mais minutos, sabe? Uhum. E associado a isso, a gente sempre priva por um exercício resistido. Por quê? Porque hoje a gente sabe, todo mundo está falando muito na internet disso, sobre a carga de musculatura que você tem e o teu futuro. Então, assim, a gente sabe que quanto mais músculo você tem, melhor o idoso você vai ser. Por quê? Porque o idoso, a gente vai perdendo massa ao longo da nossa vida. Massa magra, né? Massa muscular. É sarcopenia o nome? Isso, sarcopenia. Aí chega aquele idoso magrinho, assim, só o couro e o osso, aquilo tem um alto risco de queda. Não sei se tem um chavão lá na minha terra que é o que mata a velha é queda, sabe? Porque justamente, tipo, aquele idosinho fraco que tropeça no tapete, que cai no banheiro. Quebra o quadril. Quebra o quadril, quebra o fêmur, aí fica internado no hospital, aí vai pra cirurgia. Aí, às vezes, lá no hospital, pede uma avaliação pré-operatória do cardiologista, a gente descobre que já tinha um problema no coração, já tinha uma alteração em válvula, aí tem que fazer uma cirurgia tal antes, e assim, e as coisas vão se complicando. Ou senão, não tem nada no coração, a cardio liberou, mas aí ele pegou uma pneumonia hospitalar e as coisas vão se engriolando, sabe? Minha avó foi uma das avós foi desse jeito. Caiu. E é tipo assim, tanto que idoso chega pra gente, a gente viu que caiu, quebrou o fêmur, a gente fica tipo assim, ai, socorro. Porque tem vários graus de idoso. Então, tem o idoso super frágil e tem o pessoal de 80, 90 anos que tá frequentando academia, lúcido, correndo. Então, tipo assim, esse é o idoso que a gente quer ser. E quanto maior carga muscular a gente tiver, a gente vai chegar lá, sabe? Porque a gente precisa de força na perna pra levantar. Tem acho que é uma nutri na internet que brinca, tipo, para levantar do vaso, você tem que ter força na perna pra você ter a sua autonomia quando você for idoso, né? Às vezes não tem nem tanto a ver com a expectativa de vida, mas principalmente com a qualidade, né? Porque, cara, ninguém merece ser um velho que tem que, sei lá, alguém tem que dar banho e tu não consegue se mexer e se arrastar pela casa, né? O ideal é tu ser um velho independente e que quando tu vai morrer, tu morra rápido. Esse é o sonho. Esse é o sonho, né? Tipo, cara, fui dormir e morri. Eu morri em uma semana, sofri uma semana. E tá bom, né? Tá bom, né? Pra que ficar sofrendo? Isso é algo importante da gente falar, porque muita gente vai muito pra aeróbico, e principalmente o pessoal do endurance acaba tendo uma massa magra mais enxuta, né? Não tem muito desejo de fazer musculação. Faz aquele shapezinho de keniano ali que tu vê, né? O cara corredor. Mas faz uma musculação mais assim pra evitar lesões. Mas seria mais importante que fizesse mais uma musculação pra ganhar carga muscular. Principalmente quando começa um envelhecimento mais importante. Tipo assim, a partir de 50, 60 anos, sabe? A gente pode dizer que ter músculo, obviamente num determinado limite, aumenta a tua qualidade de vida. Com certeza. Eu brinco que é o seu seguro de vida, né? Quanto melhor a tua massa muscular, mais será a sua qualidade no futuro. Então... E tu ter essa musculatura tem uma relação com a saúde do teu coração? Tipo, que falam, sei lá, esse cara tem um coração... não sei se é coração de atleta, porque coração de atleta é um problema, né? Mas é um coração mais atlético, sei lá. Sabe que tem um negócio interessante que uma pesquisadora de Harvard soltou em janeiro agora? É um negócio meio maluco, assim, que... provavelmente, consequentemente, tem que ser mais estudado. Mas, assim, a gente fica falando assim, gordura e massa muscular, né? Só que tem, sabe cupim? Cupim é uma carne, é músculo, né? Cheio de gordura entremeada, né? E que é uma delícia. Que essa cupim casqueirado, é bom mesmo. E aí, essa pesquisadora lá, ela viu que tem pessoas que têm uma musculatura com adipócitos entremeados, como se fosse mesmo. O cara é um wagyu ambulante, assim. E, tipo, isso daí, porque daí pega, tipo assim, por exemplo, a gente não tá falando de obesidade e sobrepeso. A gente tá falando da mulher analisando tecido muscular e vendo graus variados de tipos de gordura. Então, a gente tem a gordura de subcutâneo, né? A gente tem a gordura visceral, que é uma das que tem mais relação com risco de infarto, AVC. Por quê? Porque essa gordura visceral, ela atrapalha o metabolismo do nosso corpo. Os hormônios não funcionam direito. Não sei se você já ouviu falar da tal da síndrome metabólica. Quanto mais gordura visceral a gente tem, como se a gente ficasse numa inflamação crônica, vamos dizer assim. E essa inflamação crônica, ela te traz mais
mais rapidamente, vamos dizer, uma resistência à insulina. Então, você vai caminhando num território de pré-diabetes, vai aumentando células inflamatórias, vai aumentando o cortisol do teu corpo, vai tendendo a você ter uma hipertensão ou pré-hipertensão, e o colesterol fica totalmente bagunçado. Então, isso aí vai caminhando também para perto do infarto do AVC. E aí, essa pessoa falou assim, cara, tem a gordura visceral, tem a gordura subcutânea, vamos analisar a outra parte muscular, porque o indivíduo ser magro não quer dizer que ele seja saudável, né? Eu tô sabendo. Não é mesmo, fermento? Então, tipo assim, meu pai é super magro. A família do meu pai não tem grau de sobrepeso ou obesidade. Assim, é muito difícil, não consigo nem lembrar de alguém. Mas a gente tem um perfil de colesterol horroroso. E é, tipo, tudo magro, entendeu? Diferentemente da minha mãe, que sempre foi mais cheinha, nunca teve problema de colesterol. Então, assim, é muito complicado analisar, né? Única e exclusivamente pelo shape. E aí, voltando ao músculo com gordura. E aí, ela estudou através de uma densitometria, é um exame de imagem mais avançado, não é prega, não é bioimpedância, que ela avalia a qualidade desse músculo e o que realmente é músculo, o que é água, o que é gordura. E viu que essas pessoas que tinham mais essa gordura entremeada no músculo tinham um estado inflamatório maior. Então, provavelmente, esse risco cardíaco dessa pessoa seria maior. Não sei se você lembra quando você passou em consulta comigo, a gente faz aquele... o risco global. Então, a gente pega e faz uma estratificação do teu risco cardíaco. E essa estratificação, a gente vai, conforme tudo que você vai falando pro teu médico, a gente vai pensando, pô, o pai dele aconteceu isso. Ah, então ele fuma. A gente vai meio que pontuando na nossa cabeça. Vai fazendo meio que um mapa da situação da pessoa. A gente vai meio que pontuando. Então, tipo assim, vamos lá. Você é magro, mas aí... Meu pai já infartou. Teu pai já infartou. E aí, às vezes você fuma, vamos dizer. E aí tem a questão do álcool. E aí o colesterol super alterado. Em tese, um indivíduo jovem, assim, é baixo risco. Mas se a gente joga nessa calculadora, que é baseado em estudos, assim, antes da gente nascer... Tanto que quando eu fazia isso aí na faculdade, hoje é aplicativo, né? Facinho. Só vai preenchendo. Na faculdade era uma folha impressa, a gente tinha que ir pontuando, assim, fazer a conta no final. E aí, o risco, é risco leve... intermediário, alto e muito alto. Com base nisso, eu vou tratar teu colesterol. E aí, quanto mais alto o teu risco, mais eu tenho que ser agressiva no teu colesterol. Que o pessoal, às vezes, fica meio bravo. Por isso que eu, geralmente, mostro em consulta, assim... Faço ao vivo a tabelinha, porque às vezes fala assim, mas Fernanda, como? Eu sou jovem, você vai me dar remédio do colesterol? É porque a pessoa, tipo assim, ela se olha no espelho e ela tá bem, ela se sente bem, e ela pensa, meu Deus, como que eu vou tomar remédio? Então, mas uma das coisas que o médico, além do médico, né, que isso aí qualquer clínico pode fazer, mas o cardiologista pode e deve fazer por você, independente da tua queixa. Que seja uma dor no peito, que seja alteração de colesterol mesmo, independente da queixa. A gente tem que jogar essa calculadora de risco. Porque poucas coisas na medicina são tão impactantes a ponto de remédios que mudam a tua mortalidade, entendeu? Isso daí Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, se eu tô te falando que o teu risco é intermediário, se o teu risco é intermediário, a meta do colesterol ruim, que é o LDL, tem que ser menor que 100. Tá. Né? E aí você vem com colesterol de 120, vamos dizer. E aí, hoje tem exames e exames. Tem exames laboratórios que você já olha lá no valor de referência e já vem, tipo assim, conforme risco cardiovascular, ele já joga. Tem Entendi. outros que são meio desatualizados. Então, ele já coloca como se fosse, tipo assim, menor que 130. Bom. E aí você fala assim, não, mas tá bom aqui, Fernanda. Fala, não, porque a gente acabou de descobrir que você é risco intermediário, o teu é menor que 100. Então, se eu não fizer essa medida, teu risco é maior que o baixo. Que medida? Geralmente é atividade física, jovens, né? Se for já 40 a mais, geralmente é remédio, muito difícil. Mas assim... Porque daí o exercício físico não é tão eficiente. Depende da meta, por exemplo, alto risco é menor que 70. Muito difícil o colesterol de 130 sair pela metade só com atividade física e dieta, entendeu? Por quê? Porque do colesterol do nosso corpo, 20% é da dieta. Então, muito vem do metabolismo teu genético dessa produção, né? E tem essa parte também que tem que correr ao mesmo tempo. Que se a gente pega colesterol muito alterado, a gente tem que pensar também na parte genética. Que é uma parte que, às vezes, só esses remédios mais básicos não vão funcionar. E aí, teu risco... Vamos dizer que eu pesquisei essas coisas genéticas em ti e veio positivo. Aí você já saiu do intermediário pro alto. Aí a meta caiu pra 70. Então, o negócio é muito dinâmico. E você novão. Tipo assim, você não mudou nada das suas queixas.
Então, às vezes, aí o pessoal fala, nossa, só que isso impacta, porque a gente já sabe. Aí o pessoal tem muito medo da estatina, que é um dos remédios que a gente trata o colesterol. Porque as estatinas lá do começo davam muitas dores musculares. Então, assim, muitas dores, tinha alteração hepática que podia dar, tipo, uma inflamaçãozinha um no remédio fígado. pesado, assim. Não é, não. Hoje não é, mas assim, a carga que ele tinha, acho que até evoluir a molécula, gerou alguns danos, assim. Entendi. E tem muito pessoal da picaretagem que fala o contrário hoje em dia. Então, o paciente já vem assim, tem uns que vêm já querendo, não querendo tomar. Só que é isso, por exemplo, isso que eu tava te falando. Poucas medicações na medicina te oferecem anos de vida a mais. E essa aí te oferece, sabe? A partir do momento que você precisa, né? Não adianta também tomar sem precisar, que não muda nada, mas... Mas o que ela tem hoje em dia, tipo, como colaterais? Por que alguém não quer tomar? Eu acho mais por desconhecimento e ignorância, né? A partir do momento que você tem meta, claro que tem a sensibilidade do corpo de cada um. Por exemplo, eu tomo esse negócio. Eu comecei a tomar quando eu tinha uns 28 anos. Tu toma? Eu tomo, porque eu tenho colesterol, alteração familiar de... Juro. Eu fui fazer um post no Instagram e eu falei assim, vou dosar os perfis genéticos, sei o que lá, e vou fazer um post aqui pra falar pro pessoal o que é isso daí e tal. Aí eu me surpreendi, eu falei, meu Deus. E tipo, nessa época, foi uma das épocas que eu tava mais regrada de dieta e atividade física. Eu fiquei chateada mesmo. Tu tinha um colesterol de quanto? Eu acho que o meu era 160, o colesterol ruim. Tipo, muito é alto? Caramba. Caraca, eu tô curioso pra ver o meu, pior que eu fiz exames recentemente. Depois você me mostra. Mostra. E aí eu comecei, só que tipo assim, o meu medo de morrer, sei lá, ter um infarto, visto o histórico da família do meu pai, que é bem ruim mesmo, é muito maior do que ter uma dor no corpo. Pô, dor no corpo a gente vai na academia, sente todo dia, não tava noiada com isso. Aí só que eu estava com medinho assim, porque eu falei, pô, se eu tô treinando e ainda vou tomar essa estatina dose alta, que eu entrei com a dose máxima. Habitualmente, isso a gente não faz no consultório. Mas tu faz o que tu quiser. É, né? O corpo é meu. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar com a dose máxima, já que eu não vou dar tempo do azar. Já perdi muito tempo aqui. E se for ter dor, Deus abençoe. Não tive nada, entendeu? Não sentiu nada? Zero. Tomando e treinando. E aí, esse colesterol ruim desceu? Desceu, mas tem outra molécula que chama lipoproteína A. É uma molécula que eu apelidei carinhosamente pra explicar pro meu pai, porque dosei nele e ele veio alterado também, né? Conforme a gente já imaginava. E essa molécula é como se fosse, assim, uma molécula mais agressiva ainda do que o colesterol ruim, porque hoje a gente não tem nenhuma medicação efetiva para baixar ela. Então, por exemplo, os valores de referência, mais ou menos assim, menor que 30. O meu é mais ou menos assim, uns 140. Então, só isso daí já aumenta meu risco de ter um infarto e AVC em 2 a 3 vezes. Tipo, eu tenho essa substância correndo solta no meu corpo, você não tem. Então, o meu risco é 2 a 3 vezes maior, entendeu? O teu, então, já não é nenhum intermediário, o teu é um alto. Exatamente. Jesus amado, e, tipo, novinha. E qualquer pessoa pode ter isso. Então... Do nada. E aí as diretrizes de cardiologia mundial falam assim pra gente dosar uma vez na vida, justamente porque tem várias etapas numa consulta médica. O brasileiro, ele ainda é muito... Cabeça fechada? Não, é cabeça fechada. A nossa medicina, ela tá um pouco atrasada no sentido... Não a medicina, vamos defender aqui, vamos ser... Não é a medicina nem os médicos, mas o paciente ainda tá muito desatualizado, vamos dizer assim. Isso tá mudando, mas... A busca do médico é só quando sente alguma coisa, entendeu? Uhum. E aí, tanto que geralmente eu sempre brinco, você veio com a queixa, era investigar a pressão alta. Eu vou descobrir algumas coisas que você não vai me contar. E aí entra nessas, né? Entra nessa, porque, tipo, essa é a minha função. Pô, você quer tratar a tua pressão, isso aí é 2 palitos pra mim. A consulta poderia durar 10 minutos. Mas o que eu posso te dar mais, além disso, é, tipo, reduzir seu risco de ter um evento lá no futuro. Isso daí, sim. Essa medicina preventiva, baseada, tipo, na tua história familiar e pessoal, isso que é massa, sabe? Porque... o triste é que, às vezes, a pessoa fala assim, então é receita de bolo. Não tem receita de bolo, porque depende muito. Tem gente que não tem absolutamente nada e não vai ter nada dessas medidas. Mas se eu ajudar uma pessoa que, por exemplo, tem essa lipoproteína super alterada e ela tava em sobrepeso, pré-diabética, sem fazer atividade física, e eu ajudar ela a ter uma vida mais saudável e ajustar os colesteróis dentro da medida do possível, a gente já venceu ali, entendeu? Mas é que isso passa, às vezes, uma sensação de que...
pô, sei lá, tem um pouco disso, mas tem um pouco de teoria da conspiração, né? De que o médico tem um conchavo com a indústria farmacêutica e que a pessoa vai lá e vai sair com o remédio. Então, a pessoa fica meio indignada, eu até entendo essa sensação de, cara, eu entrei lá, eu sou saudável, eu sou ativo, mas eu tava sentindo alguma coisa ali e agora eu tenho que tomar remédio pra um monte de coisa que eu nem tinha. Então dá a sensação, às vezes, de que, caralho, estão me empurrando remédio. Mas sabe que isso daí, eu entendo também. Só que essa mesma pessoa tem um bronca disso daí um pouco. Porque essa mesma pessoa, por exemplo, você foi em mim, aí aconteceu isso. Vamos dizer que eu te descobri uma hipertensão leve e te dei os remédios do colesterol. Então, em tese, você não tomava nada remédio, você tá tomando 2, vamos dizer assim. E vamos dizer também que você tá com a gordura no fígado, que isso é uma coisa que eu descubro toda hora também, porque que a nossa sociedade, ela tá engordando. E aí, às vezes, não engorda-se só por fora, vamos dizer assim. Tem essa questão de gordura visceral e tudo mais. E essa esteatose hepática, que é a gordura no fígado... Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui. Cirrose, você lembra o quê? Você te fala assim, bebida alcoólica? Exatamente. Antigamente, a principal causa de cirrose no mundo era álcool. Era o cachaceiro de segunda a segunda. Agora não, é esteatohepatite não gordurosa. Então, é a famosa gordura no fígado. Se a gente não fizer nada, um belo dia pode te dar cirrose, entendeu? E esse estilo, o que faz isso? Sedentarismo, sobrepeso, próprio sobrepeso, inflamação, diabetes, pressão alta sem tratamento, entendeu? Então, a gente tá meio que num círculo vicioso ali. Então, eu já te dei 3 remédios. Um pra tentar ajustar teu fígado, um pra pressão alta e um pro colesterol. Você sai indignado. Você falou, caramba, fui na Fernanda lá, queria melhorar minha performance no Endurance, descobri coisa que eu nem tinha, entendeu? Aí você tem a brilhante ideia, fala assim, não, eu vou no fulano de tal, vou no nutrólogo, porque eu quero ir mais por essa linha natural, sabe? E aí, tipo assim, você não quer tomar um remédio estudado há mais de 30 anos que te dá anos de vida, aumenta a sua sobrevida. Isso aí eu digo de peito aberto, assim, porque, pô, foi muito estudo e é muito massa, assim. Então, a informação tá na internet, só a pessoa ir ler, né? Isso eu faço também muito com o paciente. Mostrar pra ele que tá ali, que ele tem que também ter um discernimento. Porque, por exemplo, a gente tem a tendência de ouvir o que a gente quer ouvir, né? A gente aceita o que a gente quer ouvir. Então, tipo assim, pô, você ficou indignado comigo. Mas aí você foi lá no nutrólogo, ele falou assim, imagina, você é jovem, vamos aumentar a sua carga de exercício, eu vou fazer uns manipulados aqui pra você. Aí você sai com as 4 receitas de manipulado, assim, e eu tô dizendo que não é 1, nem 2, nem 3, eu tô dizendo que eu tenho uns 15, 20 pacientes que era assim... É uns manipulados que daí eu falo assim, o que você toma? Ah, nem sei, Fernanda. Então me dá as receitas. Aí você pega as receitas, é um monte de substância de planta, tipo assim, umas termogênico, um mais diurético, um que em tese limpa o fígado, um monte de... Umas vitaminas inúteis. Exatamente. Então o cara lá gastou assim uns R$3.000 nessa prescrição. Isso se não fez um sorinho ainda na clínica do cara. Isso não fez um sorinho ali, uns negócios pra se sentir melhor, repôs vitamina pra caramba... Não tomou nada dos meus remédios. E às vezes, o pior é que ainda, eles são tão sem vergonha que às vezes eles ainda colocam os remédios mesmo. Volta e meia eu pego umas estatinas no meio das fórmulas, sabe? Uns remédios, tipo, de colesterol. No meio de 1 milhão de coisas inúteis. Aí o cara tá achando que tá tomando planta manipulado lá, entendeu? E aí, tipo assim, pô, você foi lá, gastou uns 3 mil, 5 mil num negócio que se fosse comprar na farmácia ali os remédios certos, não daria R$200. Então, tipo assim, não, pra você é mais fácil você tomar umas plantas sem evidência nenhuma porque você não quer tomar remédio, isso não é remédio. E é a indústria. Aí, tipo assim, será que eu ganho alguma coisa da Pfizer, da AstraZeneca? Isso que é a noia do pessoal. Aí eu fico assim, sabe por que isso? Antigamente, lá atrás, tipo assim, uns 40 anos atrás, os médicos realmente tinham essa pressão muito grande da indústria. Então, tipo assim, pagava congresso, pagava viagem internacional, pagava jantares, pagava isso, não sei aquilo. Agora, cara, vou te falar assim que o que a gente consegue fazer com muito custo é, por exemplo, a educação em saúde. Por exemplo, eu tô lá na Unifesp, na cardiologia. E aí tem... o Entresto, que é um dos medicamentos para insuficiência cardíaca, que é só eles que têm essa medicação. E aí a gente pega, faz um jantar e aí a gente dá uma aula que é pago por esse jantar, só pago pela indústria, mas isso é o auge, porque tem um negócio que chama compliance. Então, tudo que entra e que sai, tipo assim, dos que tem relação com o médico,
tem que mostrar pra que foi feito. Eles não podem depositar 3 mil reais na minha conta do nada ali, assim, entendeu? Sim. Isso aí tá bem Seria rigoroso. criminoso, né? Entendi. Exatamente. E, tipo assim, a gente não tem obrigatoriedade de prescrever remédio algum. E nem a nível de SUS, a gente pode também ficar prescrevendo só remédio de marca, por exemplo, entendeu? Mas é comum isso acontecer, tipo, de médico prescrever remédio de marca. Cara, depende muito do teu caráter, né? Depende muito do teu caráter. A gente mesmo não ganha nada, juro por Deus, não ganha nada. No máximo é esses jantarzinhos que é educação e saúde, assim, chama as equipes pra ter um jantar lá e tem uma aula que todo mundo tem que assistir da CRM, sabe? Mas a termo de prescrição, não tem essa tem algumas, vamos dizer, algumas diretivas, do tal congresso daqui, mas são pessoas que já são, tipo assim, palestrantes para aquela equipe, sabe? Mas e, por exemplo, com as farmácias de manipulados? Então, aí são outros 500. É isso que eu tô te falando. Então, tipo assim, você fica noiado com grandes indústrias que são milionárias, e aí, na verdade, você entrega todo o seu dinheiro lá na farmácia da esquina. Isso aí que eu não entendo, ou na sabe? soroterapia do... E aí, agora, o que eu tô usando para mostrar pro paciente, fala assim... Não sei que substância que eles vieram agora. Cada mês tem uma substância nova. Aí vieram com uma substância nova falando dos meninos do fisiculturismo. Falando que essa substância, ela reduz o poder de trombose do esteroide e que também reduz o hematócrito, que o sangue fica grosso, né? Que melhora isso. Aí eu falei, mas da onde tiraram isso? Não, porque tá manipulando não sei aonde. Falei, gente, olha, vocês são muito inocentes. Acho que é tanto desejo de não ser aquela realidade que eu te trouxe, que você acredita em qualquer coisa. Eu falei assim, mas você acha que se tivesse essa substância tão maravilhosa, a ponto de fazer isso, essas grandes indústrias milionárias já não tinham pegado isso em vez de ser a farmácia da esquina? Não faz o menor sentido. Como que eles iam perder uma oportunidade dessa? A galera pensa que descobriu... entendeu? Então, assim, tem muita da inocência, um pouco da inocência do ser humano e também do desejo de fugir daquilo ali, sabe? Sim, de achar uma solução mágica. Isso é triste. Eu queria entender qual é a relação, o que é o colesterol e qual é a relação dele com esses problemas cardíacos, né? Por que tem o colesterol bom, o colesterol ruim, exatamente o que quer dizer isso? Isso aí ficou meio não patenteada a palavra, mas isso aí ficou meio que... Difundido, só que hoje em dia eu nem gosto muito de falar disso. A gente fala mais de forma didática porque... A pessoa fica achando que, por exemplo, o teu colesterol... Assim, vamos lá. O colesterol, ele tá lá no teu fígado com vários tamanhos. Então, triglicérides é uma molécula desse tamanho. Aí, o LDL é a menorzinha, o HDL é outra maiorzinha, o VLDL é outra. E cada um, dentro do metabolismo dos lípidos, né? Se for dar um Google, são as gorduras. Dentro do metabolismo dessas gorduras, cada um tem uma função, faz alguma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, triglicerídeos, por mais que seja uma gordura, quando a gente pega algo muito alterado, geralmente tem muito a ver com uma pessoa que faz uma dieta mais rica em carboidrato, tem uma pessoa que tem mais sobrepeso, obesidade, sabe? Então, assim, o metabolismo do nosso corpo ele é todo interligado. Mas quando a gente pega essas partículas menores, que são o HDL e o LDL, o que muda? O HDL, que é o famoso colesterol bom, o que antigamente a gente falava, é bom por quê? Porque ele tem uma função de... Ele vai lá, ele tá no fígado. Aí ele cai na corrente sanguínea, ele vai lá no teu vaso, lá dentro onde tem uma plaquinha, e ele tira um pouco de colesterol ruim. Ele meio que abraça o colesterol ruim e volta lá pro fígado. Só que isso daí não chega a ser protetivo a ponto de você falar assim, eu tô com colesterol ruim. 150 de LDL, mas meu HDL é 80. E, tipo assim, pra mim essa informação não significa nada. Apesar de se ter difundido essa coisa que, tipo, o colesterol HDL é protetivo. A gente não conseguiu provar ainda. A gente sabe que a função da fisiologia é essa, mas na hora de mostrar que reduz desfecho cardiovascular, não reduz. Ao contrário do LDL, que é o colesterol ruim. Se a gente reduz ele, a gente muda desfecho cardiovascular. A gente reduz evento. O que é evento? A gente fala evento cardiovascular porque... ou é infarto ou é AVC, né? Então, assim, pra juntar as duas áreas, mas reduz esse desfecho, reduz morte e reduz sequelas, né? Por exemplo, insuficiência cardíaca, que são desfechos secundários e tudo mais. Isso aí é incrível. Então,
Por isso que hoje, quando a gente trata o colesterol, não é tratar e ver só o número de referência, não. A gente trata baseado na sua meta. Uma vez alto risco, eu sempre vou te tratar como alto risco e o colesterol menor que 70. Ah, atingi a meta, menor que 70. Ai, que bom, vou parar o remédio. Não, é por causa do remédio. E aí o pessoal brinca assim, ai, Fernanda, eu vou parar de tomar quando, então? Falo, provavelmente nunca. E uma hora a gente vai aumentar a dose. E ainda brinca assim, eu falo assim, e se morrer a gente joga no caixão, que eu não sei se vai precisar no céu, né? É tipo isso. Porque se você... Juro, porque tem muito das pessoas pararem o remédio, porque já tá bom o colesterol. Ah, a Fernanda queria a meta de 70, ó, tá bom, parei. Aí aumenta tudo de novo, sabe? Então, o que é isso daí? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, assim. Mais ou menos. De regra. Mas é muito perfeito, cara. Quando você vai estudar fisiologia, tipo, é um negócio meio fascinante, assim. Você curte muito da neuro, mas da cardio é muito maluquice, assim, porque... Os processos, assim. E é meio como... É física pura, na verdade, né? Mecânica dos fluidos. E aí tem muita questão de química e química de osmose, de eletrólitos, tudo acaba entrando. Então, quando a gente fala de formação de placa de gordura, isso é o que mais impacta, né, com relação ao colesterol. Então, o que vai formar essa placa de gordura? Na verdade, a gente sabe que a gente forma a plaquinha de gordura desde que idade? 0. Desde que nasceu. Então, assim, faz sentido, o bebê que mama no peito, ele tem mais medidas protetivas do que quem usa fórmula, por exemplo. Isso é uma coisa. Por quê? Por causa das substâncias? O tipo de dieta influencia, a criança que teve mais infecções, tem tudo isso. Então, todo o seu decorrer, a criança que teve obesidade, provavelmente ela tende a ter mais lesões. E aí, nosso vaso é como se fosse assim, né? Meu dedo. E aí, se a gente corta ele na metade, assim, pra ver, você tem uma parede, assim. E como se, tem um negócio que chama estrias. Então, fica como se fossem uns arranhos ali no vaso e o teu corpo fica tentando cicatrizar. O tempo todo. É aí que a gente começa a tentar, não. Aí que a gente pode começar a formar placas de gordura. Como que são essas placas? Varia conforme o metabolismo do teu corpo e a tua genética. Tem pessoas que têm placas mais calcificadas, que vem, tipo assim, fibroblasto, vem células para tentar refazer esse tecido conjuntivo, vamos dizer. Vem cálcio, vem gordura ali junto, que é o LDL, vem o HDL também, vem plaqueta, vem tudo para tentar regenerar. E essa placa vai se formando com o passar do tempo. Tem gente que tem a placa mais durinha, que é a calcificada, e tem gente que tem a placa mais mole, que é a placa mais gordurosa. Essa placa mais gordurosa é uma placa instável, que a gente fala. É uma placa que pode dar mais problema. Porque ela pode se soltar. Exatamente. Pode se soltar e ir para algum lugar. Ou ela pode simplesmente se romper aqui, aí vem o corpo e fala, opa, vamos cicatrizar. E aí o que era desse tamanho entupiu tudo, né? Porque ele começou a cicatrizar ali. Então, é assim que surgem esses infartos e AVCs por causa de aterosclerose, que é o nome bonito, né? Mas por que existem essas estrias em primeiro lugar? Ela sempre vai existir. É um mecanismo de lesão endotelial. Depende muito do que está acontecendo dentro do seu corpo. Como que surge essa lesão no endotélio, que é a parede interna do vaso? Pode ser, por exemplo, por picos de pressão. A pessoa não sabe que tem pressão alta. E fica tendo picos de pressão. E aí, esse fluxo do sangue fica batendo ali, machucando. Pode ser, por exemplo, eu sou diabético e não sei também. Cristais de açúcar fica correndo. Nossa, é muito parecido com mecânica dos fluidos. É tipo quando dá cavitação. Exatamente. É muito maluquice, mas é física pura. Então, o que mais pode ser? Pode ser a própria molécula de colesterol ruim. Ela é uma molécula que é o LDL. Ela é uma molécula que traz com si mais substâncias inflamatórias. Tipo, algumas citocinas, radicais livres que grudam ali. Também pode fazer um mecanismo de autoperpetuação, sabe? Então, assim, isso é um negócio que está sendo estudado, tipo, há anos, porque o que mais mata no mundo é infarto ainda, né? Tirando o câncer de pele. A segunda coisa que ainda mais mata no mundo é infarto. A gente reduziu muito, já comparado nos últimos 50 anos, mas é algo que ainda assim... Mata. E é complicado você... Eu não aceito isso muito bem, porque eu acho, tipo assim, é só fazer atividade física, tentar se alimentar bem, mas e tratar... O problema não é... A gente tem que pensar assim, não é nem tanto impacto, eu acho que de atividade física e se alimentar bem, porque a gente tem que ser mais honesto com relação à heterogeneidade da população, né? Como assim? Tem gente que não tem acesso, né, de fazer atividade física. Por exemplo, o cara que mora lá em São Paulo, lá
na puta que pariu, né? Mas esse cara não consegue dar uma caminhada? Cara, não dá, velho. Tem gente que Mas acorda... por causa de rotina, tu diz. Exatamente. É tipo assim, o cara não consegue fazer exercício físico. Aí ele ganha 2 salários mínimos pra dar conta de 4 pessoas em casa. Então, tipo assim, vai ser alimentação variada, ricas em frutas. Sim. Né? E às vezes o dinheirinho que sobra ele joga no tigrinho e tal. Então, cada um com suas escolhas. Mas sabe qual que é o problema disso? Porque, tipo assim, não é a ponto de mundo pra gente reduzir essa questão de infarto, a gente precisaria que chegasse mais acesso à saúde da população. Então, eu precisava que essas pessoas reconhecessem que tem pressão alta, reconhecessem que tem colesterol e que isso funcionasse. Mas muitas das pessoas que... É fácil tratar um infarto quando chega lá pra gente. O problema é tentar convencer essas pessoas de 10, 20 anos atrás que eles já precisariam desses remédios de pressão alta, pré-diabetes. Assim. Fugindo do médico. Entendeu? Porque a gente tem que antecipar. Já foi aquela época da medicina que a gente só diagnosticava a doença. Uhum. A gente já tem algumas medidas clínicas para antecipar o BO. Então, assim, eu fico frustrada mesmo. Quando tem uma paciente super, super, super querida, provavelmente ela vai assistir isso depois que ela assiste todos. Ela adora. E aí, pô, ela ficou super chateada, assim, porque ela já tinha os perfis de colesterol alterado, mas tinha um estilo de vida que era, sabe, aquela pessoa que se entrega 100% pro trabalho e não tira tempo pra si? Uhum. Então, acabou ganhando sobrepeso, obesidade, alterações do colesterol e foi passando batido. E até que infartou. Teve um baita do infarto, de livro, assim. O atendimento dela foi coisa sensacional, assim, foi de medicina de primeiro mundo. Fui lá, onde? Em Natal, inclusive. Foi, tipo, um atendimento menor que 15 minutos. Foi incrível. Colocou stent, fez cateterismo, feito. Tipo, então, muito rápido, muito rápido. Coisa de primeiro mundo, assim. E aí, então, ela ficou com pouquíssimas sequelas. Mas aí, a gente revisando os exames dela antigos, porque sempre eu vejo, tipo, a gente tá numa consulta. Eu vejo suas queixas hoje e os exames que eu vou pedir. Mas quanto mais você me der exame antigo, mais eu vou entender o que estava acontecendo e o que eu vou esperar pra te tratar, né? Tipo, um histórico, né? Eu sempre brinco, tipo, hoje é uma foto. Eu preciso de montar um vídeo na minha cabeça. Aí, montando esse vídeo dela, a gente já viu que, tipo, foi coisa de 10 anos aí que a gente poderiam, talvez, ter sido feito algumas coisas e será que esse evento aconteceria, sabe? Isso que me frustra muito. Quando a pessoa toma alguma medicação pra tratar esse colesterol e tal, é tipo a estatina, né? Uhum. O que exatamente ela faz, assim? Por que funciona? Ela não tem só a estatina, como tem vários, né? Tem uns, até hoje, quando a gente trata de colesterol, e principalmente uns da genética, a gente tem até terapia gênica já. Então, O que é uma terapia gênica? Terapia gênica é tipo assim, por exemplo, eu tenho uma variante, uma mutação no gene tal que me dá essa alteração de o meu colesterol se produz muito porque essa proteína aqui mutante, ela é louca, ela produz colesterol pra caramba. Eu tenho algo genético que faz algo ficar errado no meu corpo. Fica muito. Aí, a gente tem essas técnicas que se chama terapia gênica, que pega um vírus de coadjuvante pra chegar lá até o DNA dessa célula pra meio que destruir essa mutação. Mentira, isso existe? Existe. Isso é real, atual. É real. Tem duas substâncias que estão sendo usadas. Uma para hipercolesterolemia familiar e outra substância para anemia falciforme, que já estão bastante ampla, assim, estudo nos Estados Unidos e já tem pessoas usando, sabe? Então, assim, qual que é a tendência? A tendência do nosso futuro é isso. Que a partir do momento que a gente descobriu o que te causa esse problema, a gente vai direto lá no teu DNA corrigir. O problema é que você vai custar pra caramba, mas uma hora vai... A gente não vai tratar o problema, né? A gente vai tratar a origem do problema. Exatamente. Tipo, sei lá, tem muita poeira na minha casa. Em vez de eu ficar varrendo, eu vou lá e descubro de onde tá vindo essa poeira. Exatamente. E aí, por exemplo, quando você fala disso, por exemplo, a gente tem várias medicações. Tem ômega 3, tem estatina, tem ezetimiba, tem os inibidores do PSK9, que isso aí já foi um avanço. Quando eles saíram, é uma substância que ele é um injetável, que a cada 15 dias que ele é abaixo do colesterol, assim, em paciente meu com LDL de 5, de 9. É tipo assim, coisa linda. Zero a parada. Uhum. E aí, o que acontece? Dependendo desse metabolismo da gordura, né? O metabolismo dos lípidos, é isso. Cada medicação age num lugar. Esse daqui muda o receptor de LDL, diminui. Esse outro aumenta a absorção de tal. Esse inibia a proteína tal, que daí o colesterol não sai pro sangue. São diferentes mecanismos para trazer a mesma solução. Exatamente. Mas tem algum perigo, tipo, chegar num colesterol tão baixo, assim? Isso é importante você perguntar por quê? Porque tem muita gente que fala assim,
assim, sabe quem fala isso aí? O pessoal da dieta carnívora, que eu quero morrer. Que o pessoal fala assim, claro que não, nosso corpo ele precisa de colesterol. Precisa de colesterol, porque você lembra da biologia das membranas citoplasmáticas, daquela que tem a camada de gordura, né? Então, a divisão... Isso. Aí eles se apegam a isso daí, eles falam assim, e outra, nossos hormônios, ele também tem éster de colesterol. Se você baixar tanto colesterol dessa pessoa, vai ter um impacto grande na saúde hormonal, blá, blá, blá. Isso tudo caiu por terra, a gente já provou, entendeu? Então, por exemplo, esse paciente que eu tenho que jogar o colesterol dele para menor que 50, ele não vai ter um hipogonadismo, ele não vai reduzir a testosterona dele porque eu tô tratando o problema de colesterol, entendeu? Mesmo esses da genética, que a gente, vou dizer zero, mas quase zero aí, 9, 10 de LDL, eles também não têm disfunção de eixo hormonal, não tem nada disso. É mais... É um outro tipo de gordura que vai para outro lugar. E o teu corpo, ele tá sempre produzindo, que a gente tá falando de moléculas, como se estivesse falando de moléculas extras, né? E por isso que eu sempre falo que o corpo humano é muito inteligente, porque, por exemplo, a gente não tá tirando aquela gordura das membranas, a gente não tá tirando gordura da mielina, dos neurônios. A gente tá tirando gordura especificamente de algum lugar, entendeu? Tanto que mesmo tratando essas pessoas com a meta do LDL baixíssima, a gente fala assim, então não deve ter gordura subcutânea, nem visceral, nem gordura no fígado, né? Não. Às vezes continua tudo lá, não é milagroso. Sai essa gordura da onde precisa sair. O que acontece? Às vezes, o que a gente tem na internet hoje, assim, às vezes a pessoa pega o que a gente estuda na fisiologia, como o corpo funciona. Uma coisa é como o corpo funciona. Outra coisa é você pegar e falar assim, poxa, se eu tô tirando colesterol aqui, então vai ter, consequentemente, voz da minha cabeça, sabe? Vai ter menos testosterona ali, muda aqui o perfil do estrogênio, muda... Não é tão mecanicista assim o pensamento, infelizmente, né? Senão seria bem mais fácil de entender. Não, por isso que toda medicação que a gente faz, na verdade, toda intervenção que a gente faz numa pessoa, seja medicamentoso ou cirúrgico, isso é testado para ver se realmente a resposta é a que a gente está esperando e se isso tem segurança para ser liberado para a população, né? Então, tem as fases do estudo. Por isso tem... estudo em animal. Você não é um rato. Você não pode pegar um estudo em rato e aplicar para você achando que tá tudo bem. Né? As pessoas têm uma tendência, às vezes, a se basear nos mecanismos que elas supõem que funcionam, ao invés de se basear nos desfechos. Exatamente. Basear, tipo assim, em soluções... Basear, na verdade, em conclusões precipitadas a partir do funcionamento normal do corpo. Não é porque o normal, assim... É XYZ, se eu tirar o Y, o corpo não vai produzir de novo. A gente não sabe. Para saber se o corpo vai gerar um novo Y, se vai ficar bem sem o Y, a gente tem que botar isso daí sobre um estudo, né? Randomizado. É um mecanismo muito complexo. Não dá... Exatamente. O ser humano não sabe tudo para achar que é simples assim. Tirou o Y, agora vai ficar sem o Y. Não, às vezes surge do nada, você não sabe. Entendeu? E quando a gente tava falando de exercício físico... Aí existe essa pessoa que ela é sedentária, né? E ela passa a se exercitar, ela quer começar a se exercitar. E existe um risco nessa transição também. Existe? Existe. Qual o risco, né? Qual seria a maneira mais correta, assim, tipo, eu vi o episódio aqui, eu sou um gordinho sedentário, eu falei, caraca, preciso começar a me exercitar. Mas não é interessante eu infartar quando eu for fazer a minha primeira semana de exercício. Quais são os riscos? Como que eu posso monitorar isso e cadenciar essa transição? Vamos fazer por cortes de faixas etárias aí. Menor que 35 anos. Se você não tem histórico de ninguém que morreu na família com menos que 50 anos do nada, aquelas mortes súbitas cardíacas. Se você nunca sentiu dor no peito, tontura, não tem alteração de colesterol, nunca sentiu nada e quer começar a fazer uma atividade física, comece pelo básico, né? A famosa caminhada. A caminhada você pode ir intervalando. O certo é sempre aumentando a intensidade e a quilometragem. Então, por exemplo, assim, hoje eu vou caminhar meia hora moderado, assim. Me lembra o que é o moderado? Se eu for tentar conversar assim, eu canso um pouquinho. Isso aí que é o moderado. Então, não senti nada meia hora? Tenta nos outros dias 50 minutos. 50 minutos, uma hora tá muito fácil. Isso daqui, sou jovem. Tenta dar uns trotezinhos, vamos ver como você fica. Não, trote, já senti muito cansado e começou a dar umas pontadas no peito. Às vezes é só uma questão de... vamos dizer assim, descondicionamento físico,
ou às vezes é algo a ser investigado. Aí, e sentir dor no peito fazendo atividade física não é normal. Pode ter 10, 15, 20, 30, 50, 80 anos. Não é normal. A gente tem que passar por avaliação básica. Ah, não senti nada, comecei a correr, aí é progressão, né? Depende do que você for fazer, você precisa de uma avaliação mais detalhada. Vamos dizer assim, ah, não, eu quero agora fazer duatlon. Aí a gente vai ter que fazer uns exames mais detalhados, porque tua intensidade vai ser mais alta e o giro de treino vai ser mais intenso, né? Agora, vai levar pra um limite maior. Sim, agora, tipo assim, pra musculação, de academia do dia a dia, pra caminhadas, e desde o ponto que você não tenha doença alguma e o histórico familiar teu não seja ruim, você nem precisa passar por médico, se for jovem, né? A partir dos 35 anos é quando aumenta a nossa chance de ter as plaquinhas de gordura bem definidas, vamos dizer assim. Porque elas vão se formando ao longo do tempo, então, tá. Então, baseia, tipo assim, claro que o teu histórico também vai contar, mas às vezes você pode ser o azarado da família, né? Então, por exemplo, assim, nunca corri, agora eu vou começar a correr, 5 quilômetros fui de boa, agora 10 eu comecei a ter um cansaço fora do normal. Cansaço fora do normal, às vezes me dá uma tontura, sinto uma batedeira no peito que eu não sentia. E aí, volta e meia, o relógio já deixa uns 180, assim, do nada. Eu tô a 130, de repente 180. Aí eu tenho que parar, descanso um pouco, me dá uma tontura. Provavelmente é alguma arritmia. Isso aí tem que ir pro cardiologista, sabe? Então é muita sensibilidade do teu corpo tentar ver o que é o cansaço de uma atividade física e o que é um cansaço extenuante. Claro que quanto mais obesidade a pessoa tiver, mais cansada ela vai ficar. Porque você vai ter que carregar muito mais peso do que teu coração aguenta, né? Se você você já viu algum exame de tomografia? De obeso, é tipo o coração tá aqui, o pulmão tá aqui, e aí a gordura da pessoa é mais ou menos desse tamanho. Então, tipo assim, a massa tecidual da pessoa com base ao tamanho e capacidade do coração e pulmão é muito diferente. Então, assim, por isso que eu ir correr com peso. Por isso que é muito difícil, assim, a capacidade ventilatória é menor, a capacidade cardiovascular é menor. Então, quem tiver uma obesidade mais importante, precisa ir devagarzinho. E por isso que acho que fica tão chato fazer exercício, porque eles não veem a progressão, né? Demora, né? A vida. Demora e tem toda a questão de preconceito, né? Preconceito deles, preconceito do pessoal, porque daí vai na academia, o pessoal olha meio torto, e aí mulher tem a questão de roupa, então tem muita coisa social envolvida, assim. Mas se você sente alguma coisa, precisa passar por uma avaliação para te liberar antes. Se você quer virar um atleta amador, precisa passar por avaliação. Não sinto nada, quero começar. Caminhada, porque às vezes no sofá você não sente nada. Mas a partir do momento que você caminha rápido, meia hora, e ou sentir uma sensação de palpitação forte, tontura ou dor no peito, aí é cardiologista. Pra não correr perigo. Mas exercício físico, ele é seguro. Ele é seguro. O que ninguém vê manchete no jornal, no YouTube, assim, as pessoas felizes caminhando no Ibirapuera, sabe? Correndo no Ibirapuera. Não. O que dá manchete? Jogador de futebol cai em campo e morre, né? Maratona de São Paulo, não sei o que lá, parada cardíaca, não sei o que lá, morre. Mas por que acontece isso? Isso aí é exceção. A gente tem que lembrar que isso é exceção. Por quê? Porque senão quem já não faz nada fala, olha aí, tá vendo? Se eu tivesse no bar, eu não tinha morrido. O pessoal ainda fala assim. Essa do futebol é muito comum porque... Eu sempre pinto um cenário assim, é o cara que tá lá, meio gordinho, ele curte um churrasco, uma cervejinha, dele, não, de vez em quando eu jogar uma bola. Ele vai lá dar um pico pra correr atrás da bola. Isso é uma coisa. Outra coisa... Mas e os atletas profissionais que volta e meia caem no campo? Não sei. Como é que pode uma coisa dessa? Tu que me digas. Então, isso eu acho que a gente tem que bater no ponto que, tipo, o exercício físico é benéfico, que ele vai evitar você ter todas essas doenças. Então, você tem menos de diabetes, pressão alta, alteração de colesterol e menos chance de infarto no futuro. Beleza, sucesso. E o povo que tá morrendo, você tá mandando ir correr? Tipo assim, não. Isso é exceção. Acontece que isso dá manchete. São coisas que a gente tem que separar, né? É uma parte da estatística que vai acontecer. Tipo, sei lá, a chance de cair um meteoro. Exatamente. É um pouco diferente. Mas... O que pode... Tem várias
tiveram várias manchetes nesse último novembro até agora. Então, teve a manchete do menino que jogava bola e que teve uma pancada da bola muito forte no tórax. E aí é uma condição que chama commotio cordis. A pancada, um trauma direto na região do tórax anterior, a ponto de atingir o coração, ele pode desestabilizar o teu coração, porque é um sistema elétrico. Caraca, é a mesma coisa que você pegar um T ali e chutar a tomada, até dar um curto-circuito, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, ele entrou numa parada cardíaca. E aí, só que isso é altamente reversível. Tipo assim, atleta caiu em campo, ou atleta amador, gordinho lá que foi jogar bola. É tipo, ver se, na verdade, pro leigo, chamar ele no acorda, começar a massagem cardíaca, que é isso que vai fazer a pessoa sobreviver. Esse Mas é o primeiro mesmo que ela ponto. esteja respirando. Às vezes, isso é confundidor, porque às vezes a pessoa não respira assim. Às vezes ela tá com a respiração agônica, que é tipo como se estivesse meio afogado, tipo assim. Isso aqui tá respirando, Fica, tipo, entendeu? É. Então, assim, e já é uma parada. Por isso que é parada cardiorrespiratória. Não necessariamente a respiratória acontece imediatamente. Mas você não precisa ficar lá esperando ela parar completamente com essa respiração maluca pra reanimar, entendeu? Entendi. Por isso que em grandes centros, em grandes locais que tem um número X de pessoas, tem que ter um cardiodesfibrilador implantável. Já viu alguma vez? É Tem. O choque. o choque. Chama... Eles faziam assim antes, né? Não, isso aí nem pode fazer, inclusive. É coisa de filme. Não pode? Não. Pô, muito É coisa de filme. Vida. Aí, tipo, por exemplo, geralmente alguns shoppings, aeroporto tem um quadradinho escrito assim, ideia, caso de urgência, sei o que lá. Por quê? Porque numa dessas que a pessoa desmaia, tipo, você é leigo. Você não sabe nada. Em tese, a gente era pra aprender isso na autoescola. Você lembra que na autoescola tem uma aulinha de parada cardíaca? Pô, eu acho que eu não aprendi isso, não. Então, porque eles dão de qualquer Assinei jeito. lá, né? Fui embora. Eles dão de qualquer jeito isso daí. Mas isso aí é algo que acho que deveria se tornar medida de saúde pública em escola mesmo. Tipo assim, todo ano tem pelo menos 2 estações em cada semestre, tipo assim, a partir dos 7 anos. Porque o pessoal salva a vida. É muito Estados útil, Unidos, né? isso daí é meio que obrigatório já. Pô, tu vai na praia, teu colega se afogou ali. Então, é tipo assim, você pega esse aparelhinho ele fala por si. Você não precisa ser o House, não. Você não precisa ser médico. Você pega o aparelho e gruda lá na pessoa. O negócio assim, gruda um aqui e um aqui. Até o aparelho é indicativo, os desenhos. Você não precisa ler muito. Não, você coloca aqui. Aí você aperta ligar, assim. Ligar. Aí ele fala assim, analisando o ritmo. Aí ele analisa o ritmo do coração. Aí ele fala assim, ritmo chocável, afaste-se. Aí, porque você não pode chocar e tá abraçando a pessoa, senão você leva o choque junto. E daí capaz de tu infartar. Aí entra a parada cardíaca, né? 2. Aí você aperta o botão, aperte o botão choque. Aí você aperta o botão choque, aí levou o choque, beleza. Aí ele fala assim, reiniciar a massagem cardíaca. Aí você reinicia a massagem. Então, tipo assim, pô, ter um DEA salva muita vida, entendeu? Por isso que, geralmente, em estádio de futebol é essencial, porque parou, igual esse menino. Eu não sei exatamente como que foi O que é a condição? Não sei como que era, se tinha ou não, só sei que a criança acabou morrendo, mas provavelmente não foi reanimado, porque esse commotio cordis é um coração normal, a gente não tá falando de doença cardiológica, a gente tá falando do impacto que gerou essa arritmia chocável que precisa de um cardiodesfibrilador. Mas se sem o cardiodesfibrilador, se tivesse alguém ali que soubesse... a massagem segura até o desfibrilador chegar, mas o ritmo não sai daquilo ali sem choque. Sabe? E não nem daria a atitude só de curiosidade, assim, tipo, plugar um fio numa tomada e eletrocutar a pessoa? Não. Antigamente tinha aquele negócio que chama soco cardíaco. Já viu em filme? Não. Que é tipo assim... Eu já vi no House, eu acho que tem uns episódios que o pessoal grita no hospital e fala assim, parada! Aí aperta o código azul, né? O botão, pá! E aí vem o médico e dá um soco assim, do nada, no meio do externo, assim, faz pá! E aí geralmente a pessoa volta e fala, maluquice, mas isso aí foi proscrito, né? Mas antes já chegou a estar em diretrizes médicas. Mas nesse caso do guri ali, talvez se alguém desse um soco... Não, né? Não? Não Pioraria, já levou vai saber. Imagina que loucura. Pô, mas morreu, né? Não, Alguma podia coisa ser só ser reanimado, né? Eu ia chegar com uma caneta e furar a glote, tipo... Não, isso aí não é... não é nesse caso. Mas, tipo, sabe? É um aparelhinho sucesso, assim, que eu acho que todo mundo devia... Ter? Não ter, tipo, né? mas Que é nos caro, lugares. mas os lugares... Não, e tipo assim, você deveria saber que ele existe e que é simples assim. Aí, tá bom. Ritmo eu não... nunca ouvi falar disso.
Jura, por Deus? Desse específico que tu tá falando, tipo, de uso comum, porque tem assim, aquele não. do hospital, né? Que é esse eu aquele já de vi metal. de série. Mas tem um que é pequenininho, fica numa maletinha assim, que pode reparar no aeroporto. Eu tava na Argentina esses tempos, direto lá. Lá achava muito. Eu nunca vi tanto ideia na minha vida. Eu falei, viu só que coisa bonita de ver. Porque isso aqui realmente, pô, a pessoa não fica com sequela neurológica. 15 minutos, 10 a 15 minutos com o teu sangue sem refluir pro cérebro, vira goiaba, esquece. Tá, mas aí, vamos supor que alguém tá com algum problema, tá? Tipo, a pessoa tá com alguma coisa. Tá, aí... Quais são os sintomas de que a pessoa tá com alguma coisa e o que eu faço dependendo do que ela tem? Só voltando. Então, tem esse menino. Pode ser uma pancada no tórax, se a pessoa cair do nada. Ah, a gente falou da bola, mas você pode estar zoando com um amigo, dar um puta soco no peito dele e acontecer isso. Uhum. Tem as questões a pessoa que é o atleta de final de semana, a pessoa que não faz nada, mas só joga bola no sábado. E é aquele, igual você falou assim, a barriguinha de chope, né? Foi lá pra comer o churrasquinho com o amigo, começou a correr. Às vezes ele já é um paciente que tem plaquinha de gordura na coronária e aí infartou com exercício intenso. Uhum. Por que a gente faz aqui, um daqueles exames é o teste da esteira, né? Bota a pessoa pra correr na esteira, pra ver se no esforço máximo, na frequência cardíaca máxima que ela atingir, ela sente alguma... Sente o quê? Que você me perguntou. Dor no peito, falta de ar, tontura ou sensação de palpitação, né? Uma arritmia diferente do habitual. Entendi. Aí a gente tá lá jogando bola, então. Nossa, eu tenho que fazer esse teste, por sinal, né? Deve ser um inferno de fazer, né? Não, é tranquilo. Você já corre, vai ser tranquilão. Pô, eu já fiz aqueles testes FRTP, sei lá o que é, né? Que tu dá uns tiros lá pra ver as frequências cardíacas. Meu Deus, é um inferno. Pô. É, você achou ruim? Pô, tu terminar... É o auge, né? Imagina esse da esteira é literalmente o auge do exercício. É, e aí, quando a pessoa que faz exercício, a gente tem que falar assim, ó, protocolo de atleta, porque senão... O habitual é a gente fazer até a pessoa atingir a frequência máxima. E às vezes o atleta demora pra atingir. Então tem que fazer um protocolo mais violento. Nossa, assim. que delícia. Eu vou fazer isso esse ano, provavelmente. Eu quero ver você fazer isso. E aí, tipo, voltando. Então, essa pessoa... Esqueci o que a gente tá falando. A gente tá falando dos sintomas, das pontadas. Então, tipo, a gente tá lá jogando futebol, alguém gritou ajuda, falou assim, ó, fulano tá com dor no peito. Você não pode... O certo é você deixar ela em repouso. Se ela tiver com tontura, você já deita ela no chão e chama ajuda. SAMU. Chama ajuda não é... Às vezes eu recebo ligação assim, não é ligar pro teu cardiologista, pro teu médico. Não, você tem que ligar pra quem vem de ambulância te ajudar. Então, em tese, eu vou, tipo assim, vamos dizer que a gente tá num acampamento bem grande, assim, que tá tendo vários esportes. Aí o certo fala assim, eu preciso que alguém ligue pra ambulância ou pro bombeiro, o certo é ambulância. Liga pro SAMU 192 ou bombeiro 193. E tem ideia aí, tem desfibrilador, que geralmente grandes locais, assim, de pessoas tem. Geralmente... Tipo um centro esportivo, estádio de futebol, assim. Geralmente tem. Mas tipo, esses lugares que a galera vai jogar bola, dificilmente. Deveria ser ter, lei, né? Deveria ter, né? Mas na maioria, assim, meio xing-ling não tem, não. Mas deveria ter. Aí pro shopping tem que ter. Shopping geralmente tem. Aí você tem que perguntar, cadê o desfibrilador? Alguém pega o desfibrilador. Já deixa perto. E mesmo que não está tendo dor no peito, mesmo que não tá desmaiado, mano, já pede. Porque se ela desmaiar ali de fato e entrar em parada cardíaca, você já está assessorado. Até chegar a equipe médica, né? Ou o pessoal do bombeiro. Tá, que já são treinados. Vamos catastrofizando. A equipe médica não chega. Ou não tem. Desmaiou, viu, sacudiu a pessoa ali. Acorda, fulano, não sei o que lá. Acorda. Ou você não conhece, a pessoa desmaiou do teu lado no shopping. Desmaiou, não tá... Tenta olhar se tá respirando. Isso aí é segundos, não é 10 minutos. Assim, cara, que será? Não pega telefone, não pega nada. Desmaiou, começa a gritar por ajuda e manobra cardíaca. Mas primeiro tu verifica se a pessoa, tipo, tá sem batimento ou sem respirar? Porque a gente só deixa pra verificar a questão do pulso se você é profissional de saúde. Porque você já tem... Eu tenho a sensibilidade muito forte do meu próprio pulso do dedo. Então... Como assim? Ah, tá. Tu mesmo sente teu próprio batimento? Tenho, Então, e aí, às vezes, você tá nervoso. Você vai ficar mais adrenérgico. A adrenalina tua vai subir. Você vai pular, às vezes o leigo tem dificuldade. Pô, é o meu pulso ou é da pessoa? É o meu? Então, acho que ainda tem pulso. Às vezes não tem pulso. Aqui ou é no... É pulso central. Então, é assim, ou é carótida ou é femoral. Bem na virilha, assim. Mas eu acho relativamente... Pô, quem sou eu, né? Mas eu acho relativamente fácil de identificar. Mas é que se a pessoa é mais gordinha, deve ter um monte de... E tipo, no teu nervosismo, às vezes você sente o teu muito forte. Entendi. E aí você fica, tipo assim, será que tem? Não tem? Então, assim, na dúvida. Tem o protocolo, né? Tem o protocolo, tipo assim, pra profissional de saúde. Tem o protocolo pro leigo de assistir parada cardíaca, que é o básico. O que é o básico?
chamar por ajuda, ver se não tem cachorro, que não tem ninguém armado, que isso faz parte também, te proteger, que se você não tiver sob uma segurança, você não consegue ajudar o Como próximo. assim se não tem ninguém armado? Porque às vezes a gente, por exemplo, às vezes você tá numa rua X e um cara deu um tiro no outro e você foi ajudar o outro, entendeu? Leva outro tiro, entendeu? Via de regra, isso daí se a pessoa tiver armada ali, a primeira lei é segurança própria. Então isso serve pra ambulância e tal. Segurança da cena, né? Isso daí. Aí depois o ambiente está seguro, mas isso é coisa de, tipo assim, ó. Tipo, Tipo, cara, não tem nada aqui. Ou, tipo, por exemplo, na rodovia, né? Tem o triângulo. Você não pode simplesmente parar, senão morre todo mundo ali. Sim. Tem que ter a segurança. Agilizou a segurança local, pede ajuda. Por quê? Porque só uma pessoa reanimando é brabo, viu? É 2 minutos ali, dá 1 minuto e 10, você já tá cansado, assim, de reanimar. Sabe? É difícil mesmo. Em 2 minutos é quando troca. E aí, se você for profissional de saúde, pode fazer a respiração boca a boca, mas isso aí também saiu do suporte básico. Isso é só pra equipe de saúde. Tá, o que é o suporte básico daí pro leigo? O que leigo? salva a vida é a massagem cardíaca, né? É a manobra. Então, põe uma mãozinha na frente da outra, bem no meio do tórax aqui, e afundar. Só que você não pode... Os de novela, geralmente, tá tudo errado, né? Você não pode dobrar o braço assim e ficar fazendo assim, ó. Tem que ser, tipo, esticado pra... É reto, e aí você ajoelha e fica fazendo assim. Pra ter pressão, tem que ser forte mesmo. Várias vezes você quebra a costela. Você sente, tipo assim, afundando as costelas, quebrando na tua mão. Isso aí depois vai curar, não tem problema nenhum. O importante é o coração bater e gerar fluxo pro cérebro. Com que força? Cara, a força, você tem que afundar, mas deixar o pulmão respirar, voltar. Se você só ficar assim, ó, também você não deixa o sangue circular. Porque a contração cardíaca, o coração bate assim, ó. Ele se aperta e relaxa. Se ele não encher de sangue, se só ficar assim, ele não tá batendo. Então, você tem que aplicar a força pra ele bater e soltar um pouquinho. Bater e soltar um pouquinho. Mas tem alguma... Tipo, como é que a gente pode ter noção dessa força? Muito É mais fácil ver alguém A gente fazendo, né? pensa... Na verdade, essa noção da força é mais ou menos tentar manter um ritmo adequado de frequência cardíaca baseado na força. Então, a força, você vai jogar teu peso aqui em cima... E aí, você não aguenta fazer muito forte, porque senão você não mantém os 2 minutos. E não mantém o ritmo. Também não é assim, ó, né? Uhum. O ritmo é daquela Stay Alive, né? Aí fica essa... dá certinho, dá tipo uns 110, 120 de frequência, que é o que precisa manter, sabe? Tá, e aí quanto tempo faz isso? 2 minutos? 2 minutos. Aí você tá sem ideia, por exemplo, 2 minutos, coloca no relógio lá, alguém avisou, não acorda. Aí geralmente pede pra outra pessoa sumir, vai massagem cardíaca. Se tem ideia, ele vai falar assim, analisando o ritmo. Ritmo não chocável, continue a parada. Ou ele vai falar assim, ritmo chocável, afaste-se, choque. Aí você aperta o botão de choque, aí choque, ele fala, voltar à reanimação. Você volta, até chegar os médicos. Quanto tempo vale a pena continuar tentando? Cara, meia hora, 1 hora e meia. Já teve parada que eu fiz parte, que é 2 horas de reanimação. É hospitalar, tipo... né? Hospitalar fica mais fácil. Ah, tá. Mas daí, tipo, com os equipamentos adequados, com os profissionais porque nessa adequados. já foi entubado, já tá. Mas a pessoa sobreviveu. Sobreviveu. Caralho, velho. Então, E de um leigo fazendo assim? Cara, você não pode parar até chegar pro profissional. Entendeu? O problema é que o ensinamento dessa técnica tem que ser adequado. Porque se você não fica só fazendo assim, tá fingindo, você não tem fluxo cerebral, vira muita chance de evoluir pra morte cerebral, né? Ou estado vegetativo. Uhum. Falta sangue no cérebro. Porque quando a gente tá bombeando ali, a gente tá mandando sangue pro corpo ainda. Principalmente pro cérebro, pro próprio coração, pras coronárias e pra, tipo, rim, alguns órgãos nobres do intestino. Mas esse sangue, ele não tá sem oxigênio porque a pessoa não tá respirando? Não, mas isso precisa de sangue, sabe? É mais importante sangue do que o oxigênio. Porque depois, de qualquer forma, quando o coração bombeia, ele joga sangue pra dentro do pulmão também. Então, esse mecanismo de ida e volta do sangue, em tese, ele tá funcionando. Mas tá funcionando sobre baixa oxigenação, né? Mas a gente não precisa de tanto oxigênio assim pra se manter vivo. Por isso que tiraram essa questão da respiração boca a boca do leigo. Porque se perdia muito tempo tentando fazer essas respirações, assim como chegar a pulso. E viram que mudava mesmo era a circulação do sangue. O que não se aplica pra pediatria. Pra criança, o mais importante é manter a ventilação. Ó, que loucura. Então, tipo assim, criancinha passou mal... Tipo, abaixo de 10, assim. Criancinha passou mal, tipo, fluxo de ar primeiro. E como é que é daí?
que um leigo faz pra uma criança? Cara, criança é difícil, hein? É triste. Não, criança tem que ver se... Porque criança tem que ver se não tem nada na garganta, né? Se não, tipo, pôs uma moeda e tal, o fluxo da garganta obstruído. Aí depende do tamanho, tipo, se for bebê, você tem que virar ela de costas, dar uns tapinhas nas costas pra ver se tem algo. E aí, não, bateu várias vezes assim, não tem algo, não tá roxinho, é colocar ele numa superfície rígida e a massagem com 2 dedinhos assim no coração. Não pode ser muito forte, senão tu dilacera tudo, não. destrói tudo. E aí, é maiorzinho, uns 7, 10 anos, aí é só com a mão, assim. Aí é a mesma sequência, só que daí você tem que fazer a respiração, né? Aí, e daí é intervalado. É a mesma sequência. Mas é importante, seria importante, assim, ao pessoal da educação e começar a ensinar, porque, pô, você salva, tem várias histórias na internet, depois procura, que, tipo assim, que filho salvou pai, salvou mãe, sabe? Uhum. Até cachorro, né? Eu já vi que tem cachorro treinado, mas é meio viagem. Isso aí, como é que vai ter força pra, né? Um pastor alemão. Não, eu acho que não. Tem que ser muito, não. Acho tem que ser isso demais. Não se acho aplica, que é muito cenográfico, né? Muito... Isso aí é IA. Não é possível, velho. Cara, mas aí, o que acontece quando a pessoa infarta? Tipo, o que quer dizer esse infarto? O que é uma parada cardíaca? O que é insuficiência? Parada cardíaca, o coração para de funcionar. Tá, por determinados indeterminados motivos. O que motivos. causa parada cardíaca? Pode ser que você tenha tido um infarto do coração mesmo, né? O que é o infarto? O infarto tem vários, mas o mais clássico é o entupimento da coronária. Então, o entupimento do vaso. Entupiu do nada, aí esse vaso, ele nutre, tipo, o coração tá aqui. É o coração, tipo assim. Aí a coronária tem uma que corre pela frente, assim. E aí entupiu. O que a gente tende a pensar, por isso que eu gosto daquele vídeo que a gente compara com a casa, porque a gente fica pensando, pô, entupiu a coronária, o que tem? Como é que o coração vai parar já que entupiu sua coronária? Mas, tipo, quando estoura um cano na parede, a parede mofa, não mofa? Então, é mesmo raciocínio. Se eu entupir esse vaso aqui, a parede do coração aqui, ela fica totalmente disfuncional. Ela começa a ficar lenta para funcionar e começa a entrar num estado de degradação, vamos dizer, de inflamação e até necrose, que isso é o que a gente vê naqueles eletros do rabisco, né? A gente vê essa lesão da parede. Então, se for muito grande essa área, dá uma instabilidade elétrica. Então, tipo assim, se estourou o cano na parede aqui e a parede tá mofada e ficou muito mofada e tá muito úmida, começa a dar curto-circuito nas nossas tomadas. É mais ou menos isso. E aí entra em parada cardíaca. Isso é uma das causas. Pode ser outras causas, por exemplo, trombose de pulmão. Sei lá, vamos dizer que a pessoa tem uma trombofilia ou uma pessoa tá usando muita cocaína e do nada forma um trombo no pulmão. E aí também pode evoluir com essa parada cardíaca. Outras causas, tem algumas doenças que fazem o ar ficar, não dentro do pulmão, mas estourar para fora, vamos dizer assim. E aí chama pneumotórax. E aí o pulmão mesmo, ele fica comprimido para baixo e fica só ar dentro da cavidade. E aí só aperta o coração. Também pode ser uma parada cardíaca. Então, assim, tem distúrbios de potássio e cálcio. Que é, por exemplo, isso pode ser alguma das complicações de maratonista. Ou ultramaratonista que não está sendo bem suplementado. Tá faltando aquela reposição. É tipo uma cãibra? Hã? É tipo uma cãibra, só que no coração? Cãibra, na verdade, você não vai sentir nada, né? Você vai sentir arritmia. Alterações de canais de potássio e de sódio, ou potássio e de cálcio, de fluxo. Tudo que... O coração, ele é massa justamente porque envolve química e física. Então, tipo assim, tanto cálcio, magnésio, potássio, tudo aquela história de alterar potencial de membrana, lembra? Que a neuro tem muito disso. Eu acho que o Wesley já falou várias vezes com isso. Você de alterar potencial de membrana, de como que é transmitido o impulso nervoso. É mais ou menos isso também. Conforme o impulso elétrico do coração, ele é baseado nisso. Então, assim, o cálcio entra na célula, sai potássio, muda não sei o que da bomba de sódio, e aí o estímulo elétrico começa. A partir daí, esse estímulo elétrico, ele se torna... Na verdade, químico, né? Química pura, eletrólito, ele se torna elétrico, que daí o potencial de ação, ele muda e a célula se contrai, e esse potencial de ação elétrico se torna mecânico, se torna a contração da célula muscular. É tipo um desbalanceio químico que gera um potencial elétrico e faz a coisa isso funcionar. Aí é o funcionamento normal do coração. E aí, se eu te coloco pra correr só te repondo água, sem eletrólito, uma hora vai faltar esses fluxos de íons, desinstabiliza o que tá no sangue. E aí você pode evoluir com arritmia.
Porque dessa parte elétrica, desse fluxo, pode ficar alterado e você ter uma arritmia grave e acabar evoluindo com parada cardíaca. Isso pode ser também falta de reposição anterior, não só durante, assim. Tipo, a pessoa já tá depletada de alguma coisa. Ou vamos falar assim, aquela pessoa que tem a festa de formatura e começa a tomar muito diurético. Vou tomar diurético, eu quero entrar no vestido. E diurético perde muito potássio e magnésio. Aí um belo dia ela tem uma arritmia grave. Esse é um dos problemas também. Esse é um dos problemas. Falando em festa de formatura, cara, o que de pior acontece, assim? Qual a relação cardiovascular com festas e rolê, assim, droga, álcool, cigarro, MD, loló, maconha, todas essas drogas que tudo os de jovens ruim pro coração. Qual que é a relação que tem? É um risco muito alto, né? A gente tá falando de geralmente pessoas jovens, né? O jovem, ele aguenta muita coisa. Por isso que tá muita gente viva aí. Então, por exemplo, o coração, quando a gente fala de drogas estimulantes, então seja os anfetamínicos, né? Até Venvance, né? Venvance, MD, bala. Isso, o coração, ele pode gerar ele gera, na verdade, uma crise adrenérgica. Então, teu coração acelera ali. O coração acelera. E, às vezes, pode ficar só num ataque cardíaco sinusal, ou seja, uma aceleração fisiológica, porque você tá tomando muito café, porque você tomou MD, ou você pode dar o azar de isso daí fazer um upgrade para uma arritmia de verdade e passar mal pra caramba. Mas isso também pode variar de acordo com a dose. Tipo, o cara se entupiu varia de acordo com a dose e varia de acordo com a sua genética, né? Com o teu corpo. Então, assim, tem gente que tolera muita coisa, veja os rock and roll antigão, né? Tem gente viva aí, o Ozzy vivo, a gente não consegue explicar, né? Então, assim, comeu até morcego, né? Exatamente. Então, é muito de tolerância pessoal. Porque, por exemplo, vamos falar de uma coisa que não é droga. Café. Café, tem gente que toma 2 expressos, já sente a palpitação, passa mal. Pô, se esse cara ir tomar uma bala, um MD, provavelmente tenha, não a arritmia, mas passe mal, né? Às vezes, a arritmia que é do bem, que é essa ataque cardíaco sinusal, que é o aceleramento, o coração acelera como se você estivesse correndo, mas é consequente a uma substância. E aí pode te gerar esse mal-estar de náusea, uma fraqueza, uma tontura, mas não chega a ser arritmia a ponto de você precisar tomar o remédio. Tem que esperar parar o efeito e se hidratar, né? Agora, álcool faz muita arritmia, faz muita fibrilação atrial. Tanto que tem um termo específico que é holiday heart, que é o coração do feriado. Porque o pessoal vai lá, chapa no álcool e aí dá essa instabilidade. E em jovem mesmo, não precisa ser. Dá essa instabilidade nesse circuito elétrico que eu te expliquei. E aí ele passa mal, começa palpitação, sensação de falta de ar, vai pro pronto-socorro. Pronto-socorro a gente fala, e aí, o que aconteceu? Bebi muito. Tava bebendo, ou, na verdade, foi a noite anterior. Nossa, bebi muito, muito ontem. E, nossa, tô com palpitação desde a madrugada. Aí chega lá, a gente vai fazer o eletro, tá com arritmia mesmo. Aí precisa ser medicado, né? Entendeu? Só pra, teoricamente estabilizar. Estabilizar. Mas pode acontecer desse jovem ter uma parada, ou... Muito olha, com relação à fibrilação atrial, não. Mas, por exemplo, com um abuso de drogas mais fortes, assim, estimulantes, tipo assim, MD, bala, pode sim. Se ele der o azar de entrar numa dessas arritmias mais intensas e misturar com álcool e tudo, aí pode acontecer. Mas isso é, o coração desse jovem, né? Ele vai numa faixa, sei lá, ele estaria numa festa, sei lá, uns 90, alguma coisa assim. E aí ele jogou esse MD, sobe, pra 180, assim, um negócio absurdo. Geralmente sobe, assim, dentro do habitual que a gente chama do sinusal. Tipo assim, é um aceleramento, mas por causa de alguma substância. Então, não passa de 120, 130. Se tá passando 150, 160, já deve ter alguma outra arritmia. Que a gente fala arritmia, né, assim, pro leigo. A pessoa fala, eu tô com arritmia. Eu falo, é desse tamanho o livro, a gente precisa saber qual. Quando eu tomo muito café, eu fico mais acelerada. A gente fica uns 110, 115, mas batendo dentro do normal. E não é aquele aceleramento que te incomoda. Você não sente, assim, um desconforto, uma falta de ar, uma tontura, não. Mas quando começa do 130 pra frente, a pessoa já começa a passar mal mesmo. Eu tenho com café, assim, porque eu tenho o Garmin, né? Daí eu monitoro. E eu acho que eu tinha uma sensibilidade alta à cafeína. Eu comecei a consumir um pouco mais e foi diminuindo. Mas eu já tive, por exemplo, hoje eu tomei energético, né? Eu fico, se tu olhar minha mão aqui, ela tá, se tu quiser encostar, tá transpirando, pra caralho. Fica muito, 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 E tá sabe? quanto de frequência? Vamos ver.
Não, tá suave, 70, 70 e poucos. Ah, então, tá de boa, tranquilo. Mas já aconteceu, tipo, de eu tomar e eu ficar, caralho, velho. Tô, tipo, muito, sabe? Tipo, muito acelerado. Né? Normalmente, quando eu fumo maconha, eu gosto da maconha sativa, né? Que é a que tu fica mais ativado, em vez daquela que tu fica morgado. Nossa, cara, eu olho, tipo assim... 3, 4 minutos depois que eu fumei, assim, faz um pico no gráfico e sobe pra um 110, 120. E normalmente ali ele fica. E aí é outro rolê, que o pessoal da maconha aí, dependendo, você pode transitar em alguns problemas da parte da cardio. Ah, mas maconha é natural, Fernanda. Mas natural também dá problema. Café pode dar problema, né? Sim. Claro, é difícil. Até água, né? Se consumir demais. Exatamente. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ir partir pra frequência cardíaca mais lenta. Então, o coração ficar mais lento, você começar a ficar com tontura, tipo frequência de 50, 40. Uhum. Pode acontecer de você dar esses picos e sair de um limiar do normal e começar a passar mal mesmo, por arritmia. E pode também ter a relação com trombose coronariana. O que é isso? Do nada mesmo, tem alguns fatores de coagulação que podem se alterar e formar um trombo em algum vaso seu. Aqui eu sou cardiologista, estou falando da coronária, mas pode ser intracerebral, pode ser pulmão, igual eu dei o exemplo da parada cardíaca, pode ser perna. O que é um trombo? Um trombo, ele é um coágulo. Sabe quando a gente corta o dedo e aí imediatamente, assim, questão de segundos, o próprio corpo tampona? Então, o trombo é uma mistura de célula do sangue, hemácia, plaqueta, fibrina, é uma rede de Ele faz tipo uma gosma. É, uma gosma. É um coágulo que é formado e a gente fala trombo porque é um trombo. Ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais rico em fibrina, ele é mais durinho do mais que espesso, assim, viscoso. Não sei, é porque varia muito do termo técnico, mas em tese, tipo assim, surgiu alguma coisa em algum determinado local que esse sangue ele ficou grosso por algum motivo e formou um coágulo. Ah, esse coágulo é formado como? Depende qual foi o motivo inicial. Então, ele pode ser mais rico em célula vermelha, mais rico em mais rico em plaqueta, um trombo mais branco. Ele pode ser mais rico em fibrina. Ah, será que ele já estava na sua perna e subiu? Então, é relativo. Mas ele é um englomerado de células do seu próprio corpo que ele surge do além sob o estímulo de alguma lesão inicial. Ah, o que foi? Foi lesão no vaso que a maconha causou? Será que foi questão de alterar produtos da coagulação, que aí forma-se esse sangue mais grosso nesse determinado local? Mas isso tá mais ligado a um uso crônico? Ah, com certeza sim. Mas assim, eu vou te falar que isso aí não tá bem documentado a ponto de falar assim, não, com o agudo não vai dar nada, porque medicina não é 100%, né? Eu tenho brincado bastante com essa roleta russa aí, pô. Misericórdia. Mais do que eu deveria, eu acho, ultimamente. E aí, quais outras drogas, assim, são... Tipo, tem alguma coisa que é muito comum acontecer? Tipo, sei lá, o cara usou loló e infartou. Tem alguma droga, tipo, que é a droga do infarto, assim? Ou todas variam mais ou menos acho nessa que cocaína, faixa? Né? Cocaína. Se você falar que, qual que é a droga do infarto, acho que cocaína. Porque dá essa arritmia louca que tu falou. Cocaína, ele te acelera, dependendo de quantidade, principalmente... Ele acelera tanto o sistema adrenérgico que ele te dá além de causar essa fricção no vaso, que eu te falei, essa lesão endotelial, e ter substâncias mais tóxicas a ponto de te alterar a coagulabilidade do sangue, ou seja, forma trombo mais fácil, ela tem esse sistema simpático hiperativado. Então, é adrenalina 1000, coração batendo ali a 150, e o cara às vezes joga um álcool na jogada ainda e chega lá com dor no peito, assim, suando frio, tremendo, sabe? Uhum. E aí é muito crítico, porque dependendo de quem for te atendendo no pronto-socorro é um problema. Porque, por exemplo, se a pessoa usou muita cocaína, foi pro pronto-socorro com dor no peito, ele não pode receber beta-bloqueador, por exemplo, que é um perigo. Às vezes a pessoa pode até passar mais mal. Então, assim, por isso que às vezes você vai no médico, o ideal é você não mentir, porque a gente tá acostumado com 1001 histórias. Não é a gente que vai julgar, sabe? Uhum. Porque o tratamento às vezes se impacta. Pô, o cara tá quase morrendo e tá com vergonha de falar pro médico ali que cheirou. Às vezes tem, mas é que a análise física não... Né? Pô, o cara é super jovem, tá ali com a pupila assim, super acelerado, o eletro horroroso, tava numa festa, né? Alguma droga. É Coca-Cola que não era, tipo assim, sabe? Uhum. Então... E o que a galera usa muito, acho que se banalizou o uso também, é tipo Tadalafila ou tipo Viagra ou algum outro genérico disso. Isso tem algum problema com uso isolado ou mistura com substância? Tipo, sei lá, o cara cheirou um pó e tomou um Viagra.
Na verdade, não. O coitado do Viagra, do Tadalafila que seja. Sabe que tem um Tadalafila? Eu vou fazer marketing aqui. O que eu acho o máximo esses nomes de remédio, que é meio que intuitivo, assim. Tem um que chama Tadá Diário. É muito bom, né? Tadá Diário. Enfim, aí esses remédios, ele não causa mal pro coração. Tanto que, por exemplo, eu tenho muito paciente cardiopata mesmo, coração inchadão, grande, que a gente medica eles pra disfunção erétil mesmo. Ele é meio cardioprotetor em algum nível? Não, Também nem não. vou falar essa palavra, senão o povo já vai usar. Você chupando igual bala. Não, o pessoal da academia usa muito, né? Primeiro que tem esse lance de usar pra pré-treino, porque ele é meio que vasodilatador, então se você usa, não use, porque não faz o menor sentido isso daí. É mais uma vez o pessoal pegando fisiologia, lendo a farmacologia e tentando juntar tudo, fazer com que funcione, mas não funciona pra isso. Então, Tadalafila, Viagra não serve de pré-treino. Mas ele não dá uma questão estética, tipo, de cardiovascularização e tal? Ah, não, tem coisa melhor pra dar isso, né? Uma beterraba? Ah, nem beterraba, mas tem outros nitratos, né? Que Tá. os meninos usam pra vasodilatação, Tadalafila mesmo. Eles usam mais pré-treino, diz que aumenta a vascularização dentro do músculo e tudo e tal, mas isso aí não é comprovado, sabe? Não, é mais um pensamento de fisiologia que a gente junta com a farmácia e tenta provar ali na prática. Uma extrapolação. Exatamente. E aí, qual que é outra questão? Para que ele é usado? Ele é usado para disfunção erétil. Então, nesse paciente que tem esse risco, esse sintoma de disfunção erétil, usa-se isso. Quando que começou a associar essa questão do infarto? Porque geralmente é o paciente que está usando, vamos dizer, são mais pessoal da quinta década para frente. Já são pessoas que provavelmente têm um risco cardiovascular maior. Uhum. Então, talvez ele já tenha alguma plaquinha ali coronária e tudo mais. Esse paciente, ele começa a ter uma dor no peito, tomou o Viagra ali, ou Tadalafila que seja, e aí foi pro pronto-socorro. No pronto-socorro, se ele mente, às vezes o pessoal ainda mente muito, fala que não usou, esse é o maior problema, porque se esse paciente usou essa substância e a gente faz uma medicação que chama nitrato ou similares, porque é um dos remédios que usava-se muito antes do infarto, agora a gente não fica fazendo de regra, poderia dar uma queda de pressão muito brusca e às vezes brutal a ponto de entrar em parada cardíaca. Então, por quê? Você usou algum estimulante? Usou cocaína? Usou Tadalafila, Viagra e tal? Não usei não. E aí, nesse caso que usava-se nitrato, de repente chocava, que a gente fala, né? Entrou em choque cardiogênico. A pressão cai lá para 3/2, entra em parada cardíaca e vira um negócio que era até fácil de resolver, piora muito por uma questão de interação medicamentosa. Então, não é que o Tadalafila ou o Sildenafil faz mal para o coração. Não, na verdade é a interferência dele com outras medicações. Então, quem usa tem que falar, usei. Por exemplo, tanto que tem paciente até que usa essa medicação já. Por exemplo, já usa nitrato de prescrição, que é um remédio que a gente usa para dor no peito crônica. Tem pessoas que têm tanta gordura, você não tem noção. É que é a bolha, né? Você não tem noção. Tem pessoas que têm, tipo assim, 6 stents, 8 stents no coração, ou que já foi revascularizado, já tem ponte de safena, ponte de mamária. O stent é aquele que dá uma... Tá. Então, o cara ele já foi recalchutado. Às vezes já tem as pontes de safena, mamária, já tem stent, e mesmo assim ele fica recidivando dor no peito. Aí a gente tem toda uma terapia de remédio pra fazer e uma delas é nitrato. Só que esse cara começou a ter disfunção erétil. E aí? Aí eu não deixo ele nunca mais transar com a esposa. Não sei, põe a bombinha peniana. Então, uma das estratégias é essa, mas a gente pode sim prescrever o Sildenafil, Tadalafila. O que acontece? Ele tem que ser muito bem orientado, que quando for usar essa substância, não tomar o nitrato, entendeu? Porque então, no caso, tipo, tomar nitrato com o Sildenafila é diminuição de pressão e pode dar merda. Isso. Mas isso pode acontecer até com um jovem que faz uso, tipo, de, sei lá, nitrato pra... Ah, mas não é esse tipo de nitrato, né? Eu não espero que esses jovens estejam usando esses nitrato da cardiologia. Não é o nitrato da beterraba, sabe? Ah, tá, entendi. Porque eu tava pensando no jovem que come um monte de beterraba. Não. Ele vai pra festa, toma um MD, toma um Tadalafila e morre. Não. É que a gente fala, ficou generalizado mesmo. Mas são medicações que, por exemplo, por enquanto eu não descobri que tem gente usando ainda pra ir pra academia. Mas não tem relação, sabe? Entendi. Eu acho que é mais mito mesmo. Entendi. E qual que é a relação que tem... Acho que já que a gente falou de academia, né? Tem coisas que se popularizaram também, né? Além do Tadalafila e outras coisas, que é tipo o uso de esteroides anabolizantes. Qual é a relação que eles têm com a saúde cardiovascular?
ou com a não saúde? Com a não saúde, né? Sabe que é um problema isso daí? Você já quis usar? Eu já. Quem Você nunca, já usou ou não? Não, nunca usei nada. Mas eu acho que em algum momento da minha vida, talvez eu use, tipo, como reposição, assim. Tipo, eu flerto com essa possibilidade, né? Sei lá, tu tá ali quarentão, deu aquela baixada na testa, tu vai lá e dá um... Então, Mas sabe obviamente que... me consultando contigo. Sei. Mas você sabe que não é normal a testosterona baixar, assim. Isso aí tá numa... o pessoal fala, você me fala como se fosse, tipo, quando chegar a 40, 50, 60 anos, vai baixar com certeza. Não é igual... a andropausa do homem não é igual a menopausa da mulher, que tem uma queda dos hormônios femininos abrupta e a gente precisa fazer uma terapia de reposição em alguma delas também, sabe? E realmente, terapia de reposição na mulher com hormônio feminino, testosterona não entra, né? A mulherada tá todo mundo meio que usando de desculpa, né? Não, eu tô com quarentão aqui, pô, quanto é que tá tua testo? 3.000. Não, mas você sabe que isso é um problema. Então, por exemplo, assim, primeiro a gente desmistificar isso. Não é o esperado a tua testo cair do nada, assim, com 40, 50 anos, a ponto de você repor. O que seria isso? Valores a menos que 250, repetidos algumas vezes e associado com sintomas. Esse paciente, se eu não repor testosterona, eu tô fazendo um malefício pro coração dele, pro sistema cardiovascular. Porque o homem, ele precisa do hormônio testosterona pro corpo funcionar. É a mesma coisa que se estivesse faltando hormônio da tireoide, eu não estiver repondo, entendeu? Entendi. Então, assim, isso aí a gente já sabe. Se está em hipogonadismo confirmado, eu tenho que repor, porque é mais maléfico. Mas e os efeitos colaterais? Tem que ser acompanhado. A gente tem que saber o que eu estou usando, qual que é a dose, qual que é a meta de hormônio, né, de miligrama por decilitro ali que seja, pra gente ver, pra você não sair do suprafisiológico. Porque a partir desse suprafisiológico, a gente não tem muito conhecimento. Uma coisa é igual você falou assim, vamos colocar lá você com 60 anos que entrou em hipogonadismo, a gente vai usar Durateston, tá ali nos 800. Beleza, você ficou super bem. Deu alguma alteraçãozinha de colesterol, de efeito colateral, mas já ajustei teus remédios de colesterol e tranquilo, sabe? Isso é o que pode acontecer. Alterações de pressão, alteração de colesterol, tudo mais. Agora, essa linha do suprafisiológico. Vamos pegar, então, você fala assim, Fernanda, eu quero meter o shape, eu tô desanimado e... é isso, eu tô vivendo cada dia de uma vez e tô tomando uns underground ali. Isso é diferente, porque eu não sei exatamente o que você tá usando. Provavelmente você tá numa dose supra ali. A gente tem essa questão do underground. De onde que vem isso? É estéreo? Provavelmente não. Será que tem o que nessa substância? Será que tem no meio ali, além da testosterona? Então, assim, qual que é o óleo que está sendo usado? É complicado. A gente está falando do mundo paralelo. Então, vem alguns problemas, não só cardiovasculares, como risco de infecção grave, né? E trombose, etc. E aí tem o pessoal atleta, né? Tem o pessoal do fisiculturismo, que aí é outro problema. Por quê? Porque a gente pega essas doses suprafisiológicas e mistura com um monte de substância estimulante. Principalmente nos pré-contest lá no... Para preparo. Diurético, vasodilatador, estimulação de sódio, reduz potássio e usa remédio para aumentar potássio porque eles têm medo de arritmia. E aí começa a usar, tem gente que usa muito Venvance, tem gente que usa, de tudo. Eu já vi até, teve casos assim que me falaram de cocaína mesmo, por exemplo. Estratégia para aumentar o metabolismo e tal. Então, assim, tem de tudo. Antigamente, o negócio parece que era mais underground ainda. Agora, o pessoal tá com mais receio, porque até agora deu uma esfriada nas notícias. Mas teve uma época do ano passado que toda semana vinha um atleta do fisiculturismo a óbito, sabe? Então, essa mistura aí que a gente não vai ter muito parâmetro para falar de estudo científico. Porque, como que eu vou cuidar de um coração que uma hora tá com isso, outra hora tá com isso, e aí, de repente, você me joga remédio que aumenta o potássio, e outra hora você joga tantos gramas de sódio, sabe? Então é uma sobrecarga muito grande. Mas via de regra, se eu tiver uma dose suprafisiológica de testosterona, eu vou ter colaterais maléficos. A gente não conseguiu estabelecer o chavão é que não existe dose segura, né? Pra ser dose supra, porque o teu corpo é um. O corpo do fulano é outro, o do ciclano é outro. Às vezes você não vai ter absolutamente nada, deixando tua testo em 1.200.
Mas às vezes ele já tem um infarto e o outro já tá com a pressão alta, tipo assim, a picos, 18/10, sabe? Os colaterais, eles são É muito individual. aleatório, muito E aí individual. a gente não consegue chegar nesse parâmetro por dose, sabe? Uma coisa que eu sempre digo é tipo assim, a alteração do colesterol e um pouquinho de alteração de pressão com certeza vai surgir ali. Uhum. Porque é meio que da molécula, né? A gente espera um pouco, já que o colesterol fique ruim. Depende do que você for usar. Tem uns que abaixa muito o HDL, muito. Tem outros que aumentam muito o LDL e nem mexe tanto com o HDL. Essa magia aí que acontece. Mas são casos... Eu quis trazer vários casos para você, que são vários casos. São casos de reposição propriamente dita, que a gente vê um benefício, mesmo que tenha algum malefício. Medicina é tudo risco-benefício. Então, tipo assim, essa pessoa ela tem que repor. Vai atingir dose supra? Não vou deixar. Aí o outro plano é, vamos dizer assim, isso é uma coisa que é proibida no país. Você usar testosterona só única e exclusivamente para fim estético. Pô, mas é quase uma piada, né? Tipo isso, assim. Porque o povo usa direto, né? Eu acho que não só o povo, acho que até quem prescreve usa, né? Até o médico usa e tá falando que não usa. Tipo... É complicado, né? Por isso, eu acho que a longo prazo, talvez isso caia por terra. Mas assim... O que cai por terra? O uso estético. Eu acho que sim. Tipo, eles vão falar, não, pode usar por uso estético. Sabe por quê? Não, eu acho que não é possível, porque é tipo droga, assim. Se você não descriminalizar uma hora, esse povo do underground, isso aqui não vai parar nunca. E isso é muito mais maléfico, sabe? Sim, mas, tipo, a galera não vai parar de usar de qualquer jeito. Eu acho que não vai parar. E a gente tá numa sociedade que é muito... A gente tá muito focada em performance mental, física, e esquecendo que essa performance física com o aluguel do esteroide, ele não é eterno, né? É só um aluguel e que isso te gera danos. Uhum. E a partir do momento que a sociedade médica, ela se impõe de uma forma agressiva, falando, não pode usar, você vai morrer, você vai não sei o que lá, isso é um pouco maléfico, porque em vez de eu querer te alertar que isso vai te gerar mal, eu te afasto por medo. Isso aí é mais ou menos como dizer a verdade de uma maneira muito agressiva, a pessoa não ouve, né? Uhum. Então, tipo assim, na verdade, o que a gente tá fazendo. Tem alguns grupinhos de médicos que já estão entendendo isso, falando assim, cara, vamos acolher essa pessoa. Fala assim, pô, Fernando, você acha mesmo que compensa você usar? Pô, você tá jovem, tá com 40 anos, a gente vai jogar tua testa lá na altura, você vai ter isso, eu acho que não compensa. Você não tá fazendo o mínimo, que é esse tem outro problema. Você não tá fazendo o mínimo, tá treinando fofo, não come direito, você come menos do que você precisaria pra ganhar massa, entendeu? Uhum. Tá faltando uma conversa mais amena. Talvez, por questões burocráticas, talvez isso não seja liberado. Mas, assim, que isso aí tá gerando uma grande hipocrisia, tá? Porque é justamente isso que acontece, né? Quem tá prescrevendo são os médicos maromba mesmo, né? Uhum. Que estão usando. Acho que fica quase uma piada, né? Tipo, o CRM proibir isso e, cara... Mas que não tem ninguém pra fazer a vigilância, né? É uma Agora vista grossa, eles já colocaram, tem pra você prescrever, por exemplo, o chip da beleza lá, os implantáveis. Você tem que preencher uma ficha com que você tá ciente dos efeitos colaterais, tá ciente que o implante não é padronizado pela Anvisa, não é liberado pela Anvisa, que tem seus riscos. O médico assina, você assina. E aí é um meio de controle da Anvisa de saber quem tá prescrevendo e quem não tá colocando. Mas e se dá merda? Esse médico é responsabilizado? Provavelmente não, né? Então... Porque vou te dizer que sempre dá merda. Eu tenho assim, vamos fazer, eu tenho vários pacientes no consultório que já tiveram crise de pressão alta, já tiveram infarto, já tiveram AVC com um monte de chip implantável, sabe? Uhum. Só que quando ele passa mal, ele não volta no nutrólogo lá, no hormonólogo que seja. Ele vai no cardiologista, vai no neuro, volta no endócrino. Tu se recebe arrepende, direto isso? Eu recebo. Agora vai reduzir um pouco, mas ainda tem muita gente com chip, sabe? Buscando o milagre. Esse que é o mal. E aí, por isso que eu acho que é muito difícil falar isso, mas a gente tem que tentar informar a população, só que também a população não quer ouvir que esse shape inalcançável signifique saúde, sabe? Uhum. Não é, cara. Você gera muita distúrbio no teu corpo, né? Mulher, na verdade, então, acaba tudo com os hormônios da mulher. Na verdade, às vezes tu pode olhar um gordinho ali, um cara com sobrepeso, e ele tá mais saudável que um maromba. Com certeza. Com certeza. Isso é bem contraintuitivo, né? Isso é bem contraintuitivo. Esses tempos eu fiz um post que é justamente isso. Que eu até tenho que gravar depois pra comentar, mas era, tipo, eu pus um cara do atleta do fisiculturismo
com os achados que ele teria esperado. Então, o que o cara provavelmente tem? Alteração de colesterol, uma pressão alta ali e um coração mais musculoso, que não é coração do atleta, né? Coração musculoso por cardiotoxicidade ao uso do anabolizante. Coração de atleta é uma adaptação do coração. Então, pega aquele pessoal que faz triatlon. O coração, às vezes, é maiorzinho, mas ele é maiorzinho por esforço, porque o corpo entende que ele tem que dilatar para caber mais sangue, porque ele tem que entregar mais sangue na hora dos seus esforços, sabe? Mais saudável, em até algum limite. Exatamente. Né? Então, tipo assim, o coração do atleta é uma condição benigna adaptativa, não é doença. Diferente de uma mímica, de uma simulação de coração de atleta que às vezes o pessoal faz fisiculturismo tem. Que tem essa hipertrofia do coração, tem esse aumento da massa, mas é cardiotoxicidade do anabolizante, que pode acontecer com outras drogas, tipo quimioterápico, por exemplo, sabe? Tipo o bebezinho lá, né, o Superman, não sei se você sabe quem é, o cara do Monster Cast, acho que foi um cardiologista lá ao vivo, né, o coração dele era do tamanho da cabeça dele. Exatamente, isso ali não é coração de atleta, né? É coração de um mesmo. Homem morto. Ele tava meio cinza até, né? Mas melhorou depois do tratamento um pouco, né? Mas ele perdeu o shape, né? Não então, perdeu, né? Mas você entende que é isso que a gente tem que entender. Então, tipo assim, por isso que quem é atleta mesmo, profissional, é a profissão da pessoa. Eu falo assim, cara, uma coisa é o ser humano comum aqui, outra coisa são esses meninos atletas. Eles estão colocando a saúde em risco pela profissão deles. Aí tem uns atletas amadores. Eu quero meter o shape, vou virar atleta amador de fisiculturismo. Pra mim, eu sempre tento falar com essa pessoa na consulta. Eu falo, olha, eu até entendo o seu desejo, o teu sonho de subir ao palco e tal, mas assim, você tem que estar ciente que tem uma hora que o preço talvez chegue e eu não acho isso interessante, porque você é advogado, você é médico, você tem outra profissão, você não depende disso pra viver, pra sustentar sua família. Então, não é mais interessante você fazer o que precisa fazer pra matar esse seu sonho, mas no mínimo possível. Entendeu? Mas a maioria, hoje em dia, eu acho que não são nem atletas, né? Tipo, a galera, tipo, eu tenho grana, eu quero meter um shape. Aí é isso que acontece. Aí juntou a inspiração desse pessoal, o ser humano comum começou a querer ter esse shape inalcançável. Inalcançável como? Porque até você já acompanhou algum campeonato de fisiculturismo natural? Você treinando muito bem e comendo bem, você consegue crescer até que bem. Assim, eu já trouxe o Jaime de la Madrid, o Alfredo aqui. Mesmo. É bizarro, tipo, o shape que os caras chegam. Então, e aí, só que é muita dedicação nisso daí. O cara que tá querendo, ele quer algo fácil, né? Só que é um aluguel. A partir do momento que a gente tira isso dele, murcha tudo. Por quê? Porque ele não tem a persistência e o foco do povo, né? Mas eu acho que tem mais um problema também, que é a genética. Exatamente. Além dessa. Cara, pô, sei lá, eu tenho sempre a barriga definida. Eu posso engordar, eu fico com uma cartucheira aqui atrás, eu fico com a barriga definida, cara. Na verdade, é o biotipo, né? Isso é importante você falar, porque cada um tem um biotipo. Então, assim, eu sou um biotipo. Eu nunca vou ser aquela menina que é só a capa da gaita, que é da modelo. Não tem como, até vai ser, mas eu vou entrar num limiar de anorexia ali, que então não vai ser saúde. Ou tu vai estar tomando uns negócios violentos. Assim como eu também não... Pra eu virar Graciana, eu vou ter que tomar uns negócios muito pesados, porque não ganha massa muscular fácil assim, entendeu? Então, tipo assim, acho que tá faltando cair a ficha da sociedade e falar assim, cara, aceita um pouco quem você é, pelo amor de Deus. Sou contra o pessoal falar que aceitam a obesidade, porque aquela coisa de ficar aceitando a obesidade como se não é romantizar. Uma coisa é você não querer ser humilhado pelo corpo que você tem. Isso aí tá certo. Ninguém escolhe, não tem essa. Mas outra coisa é você viver no engano que isso não faz mal pra ti, entendeu? Na verdade, não. Do ponto de vista cardiometabólico, a gente já sabe que obesidade é uma doença. E tem CID, igual o sedentarismo. Entendeu? Então, eu brinco que o choro é livre, porque não é que... Eu sou gordofóbica, olha como ela... Não, isso é doença, a gente tem métodos de tratar. Tanto que tá tendo um boom agora das canetinhas, né? Canete, você viu a manchete do Monjaro? O cara muito. Meu Deus, ele tinha nas canelas, na coisa assim, bizarro. Exatamente, velho. Então assim, o povo tá louco pra ir atrás disso. O pior é que geralmente quem não precisa, né? Quem precisa mesmo usar... Geralmente tá chegando porque tá um remédio muito caro, pouco acessível. Geralmente são as pessoas assim que querem se manter magra a todo custo, ou querem emagrecer rápido, não tem indicação, né? Mas uma droga ali com uma segurança de uso muito grande, né? Tipo, com certeza.
Tem muito efeito colateral de ponto de gastrite, refluxo, mas o que eles fazem, essas medicações, assim, é incrível mesmo. É tipo, tem o efeito da cirurgia bariátrica, né? Uhum. Então, assim, é sensacional. Eu fico triste por não ser tão acessível ao público do SUS ainda, né? Não tem Mas nenhuma talvez, delas. com o caminhar dos anos, né? Não, e são drogas, não sei se você sabe desse ponto, a gente tá falando de emagrecimento, mas são drogas que também reduzem risco cardiovascular. Então, assim, ao ponto de vista que eu pego um cardiologista, um paciente da cardio com obesidade e sobrepeso, a gente inicia essas medicações, o perfil também do metabolismo muda tudo. Tem paciente minha que perdeu 35 quilos, assim. Caraca, velho. É surreal, sabe? E ela já tinha passado por um endócrino que falou assim, não, eu prefiro que você engorde tantos quilos pra gente fazer cirurgia bariátrica. Aí eu quase enlouqueci, eu falei, não, você tem... Eu falei, só que o negócio é preço, você tem condição financeira? Eu falei assim, não, eu prefiro do que ir pra cirurgia. Eu falei, então... Pô, sem contar que a cirurgia é muito comum a pessoa ganhar o peso de novo, né? Qual que é o problema? A obesidade, ela tem vários... É uma das doenças, acho que, mais difíceis de estudar, porque tem vários tipos. Tem aquela pessoa... o povo zoa, né? Fala assim, lá, diz que não come nada. Mas tem gente mesmo que come pouco e não consegue perder peso, não sai daquele ciclo, sabe? Uhum. É como se teu corpo tivesse super inflamado, você fica retendo o líquido, assim... E tem uma pessoa que só belisca. E tem as outras pessoas que comem pra caramba, né? Então, assim, não tem como você colocar tudo na mesma caixa. E essas pessoas merecem tratamentos diferentes. A partir desse ponto, quando a gente tá acompanhando essa pessoa, é importante ter um psicólogo junto. Por quê? Porque o depois do emagrecer que é, vamos ver, isso que acontece na cirurgia bariátrica. Às vezes ela troca o vício pelo outro, né? Então, muitos viram alcoólatras, muito troca o vício por exemplo, começa a comprar enlouquecidamente as coisas, muda o vício por doce. E isso é aí que tá o problema, porque dependendo do que a pessoa começa a querer usar, ela engorda tudo de novo, né? E não faz nem sentido a pessoa passar por uma transformação, assim, tipo, a pessoa... Vamos supor que seja essa pessoa que come muito, tá gorda porque come muito. Ela faz a cirurgia e ela continua com a cabeça de quem come muito, né? Não faz muito sentido. Por isso que o certo é fazer... Tem um acompanhamento que é, tipo, tantos meses de terapia. Aí você tem que ter a liberação da psicóloga, liberação do psiquiátrica, liberação do endócrino. Só que como a gente tá no Brasil, a gente sabe que muita coisa vai lá, assinou, pronto, sabe? E aí que é o problema, porque depois... É igual o transplante cardíaco. A pessoa fala assim, então me leva pro transplante. Não é assim, você tá trocando uma doença pela outra. Você vai tomar remédio igual, querido. Não... E outra, pode ter outras complicações. Então não é, vou operar que eu tô livre. Vou tomar só o Ozempic 6 meses que eu tô livre. Não, a gente vai ter que... É uma doença crônica. Igual a pressão alta, nunca vai parar de tomar remédio. O obeso, ele sempre vai ter que ficar de olho. Atividade física, engordei 2 quilos, vamos emagrecer 2 quilos. Esse desmame dessas canetinhas, seja do Ozempic, do Wegovy, do Mounjaro, tem que ser feito de modo gradual. Se tirar do nada, tem reganho de novo. Porque o apetite da pessoa... o apetite, o comportamento. Então, assim, é médico, nutricionista e profissional de educação física e psicólogo. Se tiver um time completo, assim, é muito fácil que ela entre nesse circuito. Claro, como todo bom ser humano, às vezes a gente cai, tá tudo bem. O importante é não se entregar, sabe? Mas, cara, os efeitos, assim... Eu acho que o principal problema é que a gente tem consequências a longo prazo, né? Então, cara, se tu foi obeso uma vez, depois tu vai ser um ex-obeso, mas tu continua com problemas relacionados à obesidade, né? Como tu disse, tu não se cura, tu tem que estar sempre se monitorando. Então, cuidado pra não... ser obeso. Na verdade, isso vem alerta pros pais, então, né? Que entra... vai de criação. Então, por exemplo, assim, em casa nunca teve refrigerante. Eu adoro Coca Zero, mas minha mãe até hoje, ela vê eu tomando, ela fica puta. Mas nunca teve. Foi sempre de criação, assim, regrado. Claro, sempre teve doces, bolachinha e tal. E ela é uma baita de uma cozinheira. Só que tudo muito limitado, assim. E a partir do momento que a gente... Eu e meu irmão era super magrelão, assim, mas teve uma fase que eu, na adolescência, comecei a ganhar peso e falei assim, não, vamos controlar aqui, vamos fazer tal coisa. Então, assim, você é o pai e a mãe dessa criança. Então, mas ele só quer bolacha, mas ele só quer miojo. Isso aí, não, a criança não quer nada, né? Tá faltando essa criação mais incisiva. Por quê? Porque depois que esse adolescente estiver lá com 12, 13, 15, 16 anos, obeso, sofrendo bullying, ainda, vamos dizer, ainda que é pior, no sistema público de saúde, no SUS, que a pessoa não tem condição, não tem acesso dessas medicações que realmente funcionam. Vai ficar anos e anos e anos até entrar num protocolo de bariátrica. É isso que tá acontecendo, sabe? Cara, mas é louco, né? Como a gente vê
problemas nesses dois extremos, né, cara? A pessoa que, assim, o mundo moderno meio que clama ou por tu descontar na comida e tu tem problemas, pô, sei lá, psicológicos, tem uma genética fugida, teus pais já eram obesos, tu cresceu no ambiente errado e, cara, tu engordou por algum motivo, tu tá ansioso, tu tá depressivo, sei lá, tu engordou, se fudeu. Ou tu vai pra um outro lado de buscar uma estética inatingível, que só é atingível com o uso de hormônio, porque a régua aumentou. E esse cara, ele também entra num ciclo sem fim, porque ele fica refém do próprio shape. Isso, tem nome, é doença também, tem CID. É vigorexia? Vigorexia. Isso é um problema, porque o cara se olha no espelho e ele sempre acha que ele tá pequeno. Então, hoje a gente tem bem documentado que o uso e o abuso, né? Não só o uso, mas o abuso de esteroides, ele também causa dano no circuito elétrico cerebral. Então, a pessoa começa a ficar, dependendo da droga, por exemplo, trembolona destrói o pessoal. É tipo ansiedade, distúrbio do pânico, é coisa de louco. E aí entra um sono irregular, tudo na jogada. E aí a pessoa se olha no espelho e tá cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E cada vez menos definida. Igual teve um menino que faleceu esse tempo que o plano dele era ficar naquele shape pré-contest sempre. Ele não queria ficar assim, né? Ele não queria ficar em booking, jamais ficar retido, entendeu? Então a pessoa entra numa noia, que é noia mesmo. Só que o problema é que existe um reforço social muito grande, né? Tipo, esse cara, ele fica shapeado. Não vamos nem falar do extremo, mas o cara que tá shapeado, pá. Pô, o cara, todo mundo gosta, todo né? mundo gosta. Ele pega mais mulher, ele põe as fotos, ele tem mais curtida. Tem todo um apelo social absurdo. Caralho, tá sinistro e tal. Cara, o cara, se ele fez um plano de fazer um ciclo, ele já cancela esse plano de ter feito um ciclo. Ele quer ficar daquele jeito. Não, e ele fez um ciclo, não deu nada. Só ganhou um comprimido do colesterol e falou assim, achei que ia ser bem pior. Já vamos? Não, Fernanda, daqui 3 meses, tá? Aí tá bom, aí a gente convenceu o cara de parar. Quando ele perde assim, uns 5 quilos de músculo, nossa, é depressão. Teve atleta amador que eu já tive que tirar porque o coração assim, destruiu. Eu tive que falar assim, ó, ou você para, ou é transplante, e não há ir pro transplante porque abuso de droga não lista, né? Então, ainda bem, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, vão me dar uns 6 meses. Nossa, tipo assim, o cara saiu, sei lá, de 100 quilos, 110 pra tipo 60 e poucos. Então entrou numa depressão grave, assim, é assustador. Caraca, velho. É o shape alugado, né, de alguma forma. É, total alugado. E conforme mais grave vai ficando o paciente da cardio, mais sequinho vai ficando. É tipo o paciente da onco, né, de câncer. Vai definhando, vai entrando na caquexia também. Então, pô, isso é triste, cara. Se você vê que você tá olhando no espelho e você tá se achando... Isso serve pro outro extremo, né? Você tá se achando gordo, e todo mundo tá dizendo que você tá magro. Ou se você tá fortão e estão te dizendo que você tá fortão e você tá achando que você tá muito pequeno, você tá frango, é hora de procurar um psicólogo mesmo. Por quê? Pra não entrar nessa paranoia e você não querer nutrir só músculo, né? É que mas, Fernando, você tá doida? Músculo não é saúde? Você não me falou? Não era isso? Não, assim, né? Pô, assiste o episódio inteiro, né? Chega aqui no final e, né? Mas é que eu vejo como um problema social muito grave isso, cara. Por causa dessa questão da atenção que a pessoa recebe. Entendeu? E tipo, dessa popularização. Quando tu via, por exemplo, o Homem-Aranha de anos atrás, né? Daí aparecia o Peter Parker e ele tinha picado, ele se olhava assim, caralho, velho, eu tô com o shape melhor que o do Peter Parker, né? Hoje em dia tu vê o Thor, no último filme lá do Thor, tu fala que porra é essa, velho? Tipo, o cara é um fisiculturista ali no meio. Então, tipo, aí o gurizão assiste o filme e fala, caralho, eu quero ter o shape do Thor. Daí treina 3 meses e fala, caralho, não vou ficar com o shape do Thor. Aí vai lá no Maromba e pergunta o que o Maromba faz. Ou entra na internet... Como treinar pra ficar forte? Aí qual é o primeiro canal que aparece? O que o cara toma no primeiro canal que aparece? Aí fudeu, né? Aí fudeu. Aparece como que é o nome daquele que agora tá dialisando? Putz. Aquele dos Estados Unidos lá? Não, é o nosso aqui. Um que tinha tem um Insta, acho que YouTube famoso, que falava assim, tô tomando e não é pouco. Putz, eu não consigo lembrar, me fugiu o nome dele. Mas é um que tomava muitas coisas. Inclusive, ele falou que uma das piores coisas pro rim dele foi que ele usava creatina de cavalo. E aí, piorou do rim, começou a inchar, tá dialisando 3 vezes na semana. Meu Deus, que vida absurda, né? Então, assim, tem as consequências. Não é do nada, assim, tipo... Claro que pode ser do nada, mas não é do nada. Então, teu corpo vai dando sinais. Eu acho muito louco que a pessoa
chegue nesse extremo, sabe? Mas um pouco eu falo pros colegas de profissão, eu falo um pouco, a culpa é nossa mesmo, porque a gente foi ensinado que era tipo assim, você tá usando essas porcaria, ou você para ou some daqui, entendeu? Então isso afastou muito. E aí, ao ponto do que afastou, os abusos e os underground cresceram muito. E aí, o encantador de cobra sempre existiu, né? Então, se essa população, ela tá solta aqui e tá louca pra meter o shape, e o médico normal, vamos dizer assim, não vai colocar, aí que surge esses hormonólogos, a picaretagem tá rolando solta. Porque se a pessoa não quer tomar o remédio pro colesterol, ou quer tratar uma pré-hipertensão, etc., assim, desse modo mais tradicional que eles gostam de falar, mas eles querem tomar os 78 manipulado ali todo dia de manhã, postar a mãozinha cheia de comprimido. Isso aí é totalmente contra-intuitivo, sabe? Sim. Mas a culpa um pouco é da medicina mesmo. Medicina, sim. O que é bizarro também, que eu tenho visto muito, é nutricionista e médico que... nutricionista é o que eu mais fiquei impressionado, né? Que ele prescreve para os pacientes, isso mesmo sem poder, né? Mas ele tem o conchavo ali com a farmácia de hormônios ali que consegue underground. E ele, óbvio que os pacientes dele vão ter resultados absurdos, né? Então chega lá, gordinho, ele fala, não, tu vai tomar oxandrolona com não sei o que, e um Ozempic e tal. Mano, passou 3 meses, a mina tá, tipo, absurda, né? E daí vai lá e posta esses resultados. Daí a pessoa vê, caralho, esse nutricionista é um animal, eu vou lá. E aí se entope de veneno. Cara, é loucura. Não, isso aí tá acontecendo muito, mas é muito mesmo. Não é pouco, é muito. Em São Paulo, isso aí tá, nossa, lotado. E soroterapia e tudo mais. É o mundo porque tá acabando um pouco, né? porque é aquela clínica chique, né? Aquela clínica chique, aí eles falam assim, tem uns caras que eles vão, que eles chegam, tipo assim, sei lá, você marca 1h da tarde. Aí você chega lá 1h, aí você passa por uma triagem. Você passa com a enfermeira ou nutricionista, ela tira toda a sua história, conversa contigo lá 1h, tira toda a sua história, aí nisso você já deixou uns 1000 lá. E aí você passa, quando você chega na sala, aí você passa, faz a bioimpedância, faz outras análises lá que não servem pra nada, tipo assim, vamos ver a saturação aqui, e aí põe numa tela uns negócios assim, e te engambela lá, você bota umas coisas bonitas pra te iludir, fala de gordura, etc e tal, aí você vai pra sala do médico. Aí diz que no médico não fica nem 10 minutos. Me falasse, não, eu fui lá, tal, foi assim, acessado, não fica nem 10 minutos ali com o médico, e aí ele já me deu umas 4 listas de receita. Ele falou assim, que umas de dosar os exames, que eu tenho que fazer nesse laboratório aqui, e essas receitas, eu faço aqui esses 2 injetáveis, e esses outros, a melhor farmácia que ele indica é essa, tipo assim, sabe? E os caras entupindo o rabo de dinheiro, entupindo o rabo da farmácia, se lugar ele é sócio. Tipo, isso, um rolê desse aí é tipo 10, 15 mil, entendeu? E eu, tipo assim, a pessoa acredita. Aí, quando eles me contam, eu falo assim, mas você não desconfiou em nenhum momento? Você não acha, assim, que tava muito fora do habitual? Mas eu achei que isso que havia isso que era medicina... avançada. Tipo, exatamente. Assim, de novidade, eu acho que era isso. Eu falo, não... Meu Deus, o que dizer? Deixa um recado para a nossa audiência, pô. Recado é, acredite na medicina, que a boa medicina ainda existe... funciona, e não tenha medo de procurar no Google ChatGPT, por quê? Porque quando você for abordado de forma a acreditar que a única exclusiva saída seja esses 1000 manipulados, ou uma injeção ou um soro, a gente tem que desconfiar, porque a gente tem que lembrar de como que o marketing funciona, né? E é assim que a gente acaba caindo em algumas coisas da picaretagem, não só na medicina, mas como em todos, né? A gente tem que nutrir um pouco a desconfiança do nosso cérebro. Não só do médico, mas de tudo que a gente passa por aí. Desconfiar dessas pílulas mágicas, né? Exatamente. Porque saúde não é ter shape. Saúde não tem relação direta com aquele físico atlético. Na verdade, é muito ao contrário. É tipo, manter o seu biotipo. E aí, dentro do que você quer alcançar, dentro do possível, tem sim algumas auxílios da performance que a gente consegue te dar. Eu quero melhorar no endurance, quero melhorar na musculação. Mas sempre a base vai ser treino, sono, dieta e muito a dieta ou boa alimentação para quem quer ganhar massa muscular. Aí sim você vai ser um idoso saudável e independente. Um jovem também saudável, né? Mas vamos jogar lá pra frente. Vamos.
Então tá. Obrigada. Fernanda, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar essas informações. Espero que a galera fique mais desconfiada. Espero que eu faça os meus exames que eu preciso Também fazer esse ano. Daí a gente faz um outro episódio só de análise laboratorial. O que aconteceu com o fermento? Parte 1. Parte 1. A gente traz todo o histórico, né? Tudo que vem acontecendo. Pra quem quer conhecer mais do teu trabalho, se consultar contigo... vai lá no @ do Instagram, acho que é o jeito mais fácil, @AandradeFer. E aí lá tem tudo, né? Link de consulta, tem uns vídeos educativos, tem meu dia a dia e muita música também. Perfeito. Pô, obrigado demais. Obrigada. Brindezinho. Com água, hein, galera? Com água. Olha aí, ó. Saudáveis. Podia ser café, né?